Sejam muito bem-vindos! A nossa sala de espera está de volta. Sala de espera está de volta. Eu sou o Ian Cioli, você? Daniel Dziabas. Para quem aterrissou no nosso canal do YouTube, no Spotify, já aproveita, sigam nossos canais, curtam, compartilham com seus amigos. E você não pode esquecer que a gente está estreando, né? Mas era para eu falar essa parte. Então, a gente está estreando a segunda temporada do Sala de Espera. Nós tivemos 24 super especiais convidados na primeira temporada. E a gente está começando. Este é o primeiro episódio da segunda temporada do Sala de Espera. E ele não está começando especial. A nossa convidada de hoje, eu vou dar um mini resuminho dela. Ela é modelo, influenciadora, apresentadora, libriana, ou seja, já sabe, não pisa torto, e uma verdadeira capixaba. Pois é uma super influencer. Ela é ativista também. Ela fala muito sobre o mercado de moda. Ela conversa muito com o mercado plus size e eu ouvi falar também que ela é comediante nas horas vagas. E além de tudo isso, ela é uma gata que veio tão linda hoje para estrear a segunda temporada, Letícia Muniz. Gente, para, eu vou ficar me achando. Não, é pra se achar. Agora, todo lugar eu quero que me recebam assim, não vou aceitar menos. Sabe por que eu fico um pouquinho triste que não dá pra sentir cheiro de casa? Isso que eu ia falar, tirou a palavra porque, da minha boca. Ela chegou ela linda, é cheirosérrima. deslumbrante, cheirosa. Tá todo mundo aqui gente, babando. Vou ficar com vergonha. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente tá muito feliz de estrear a segunda temporada com você. Obrigada a vocês, eu tô muito chique estreando. E eu amei que eu sou libriana, né? Então fico aqui o tempo todo. E vocês são o peso um da balança do outro. Um é doido, o outro é todo elegante. Doutor chique. Mas você já percebeu Quem é o doido? rapidinho? Quem é o doido? Você, né? Ele fala fino, ele fala elegante, ele fala calmo, ele sabe o que ele tá falando. Ian tá aqui, ó. Suando. Vocês estão me equilibrando, entendeu? Vocês equilibraram meus chácaras. Eu amei. Graças a Deus, é isso. O relacionamento tem que ter esse equilíbrio, né? Tem que não ter. Dá pra... Os meus... Você vai ter que contar, viu, pra gente do seu relacionamento. Vamos fugir da ordem toda aqui? Você já vai... Não. Eu quero falar de relacionamento. Ela já começou a falar de relacionamento, aí vambora. Você vive um relacionamento atual? Não, eu fui casada há 4 anos. Ah, jura? Com a Dani, maravilhosa, minha ex-esposa, te amo, Nenuca, a gente é muito amiga até hoje. E tem 1 ano que eu tô solteira. Aí tive um outro relacionamento no meio. Eu podia contar uma coisa pra me humilhar, mas eu não vou. Depois eu conto pra vocês no off. No off. Nesse exato momento eu tô solteira. Talvez quando o episódio for ao ar eu não vou estar. Que depois eu vou contar pra vocês. Você tem 2 semanas? No máximo, você tem 2 semanas. Então vocês já colocam. Não vou resolver isso hoje, não vou contar não, que é muita humilhação pra mim. Ô, Letícia, você é muito discreta com a sua vida, né? Sou, com a minha vida pessoal. Você é muito discreta. A gente tava estudando, a gente sempre estuda muito, porque assim, foi por água. Eu achava que eu ia entrevistar pessoas que eu conheço há muito tempo. Quando eu ia ler sobre a pessoa, eu não sabia várias coisas. E a gente foi ler sobre você, eu acho muito incrível, assim, né? Nós vamos falar sobre a sua trajetória, sobre, enfim, sua saída do Espírito Santo, chegada em São Paulo. Mas você tem uma vida muito equilibrada, assim, no que diz respeito à fama, né? Eu vim pra São Paulo quando eu tinha 21 anos. Eu vim pra São Paulo em 2011. E sempre, desde muito nova, eu tinha um sonho da arte. Eu nunca quis ser famosa, nunca tive essa coisa de, eu quero ser famosa. Eu queria ser artista, desde nova. Então, eu vim pra São Paulo estudar. Eu não vim pra São Paulo atrás da fama. Eu sempre estudei muito. Eu sou formada em rádio e TV, eu sou apresentadora formada, estudo teatro há 10 anos. E aí, um pouco antes da pandemia, comecei a conseguir trabalhar com o que eu sempre quis. Comecei a conseguir fazer coisas na internet. Gravei 2 especiais de comédia pro Comedy Central. Eu tenho vergonha, ninguém assiste não, muito ruim. Assiste sim. E aí, na pandemia, que as coisas aconteceram. E por coincidência, foi quando eu estava namorando com a Dani. Foi meu primeiro relacionamento, eu sou uma mulher bissexual. Foi meu primeiro relacionamento, foi justamente com uma mulher. E aí, quando eu expus isso, que foi simplesmente fazendo uma postagem de Dia dos Namorados, as pessoas começaram a me... Foi horrível, assim, porque as pessoas começaram a falar um monte de coisa. Não esperavam esse tipo horríveis. de posicionamento. E aí eu fiquei, caraca. E aí, por algum tempo, eu mostrava a Dani, porque a gente vivia juntos, a gente tava numa pandemia, não tinha como não. Tenho muito orgulho da minha família, nós somos uma família, eu e ela, a gente tem 2 cachorros, o Peidoc e a Margarete. Tenho muito orgulho, então nunca postei no sentido de expor, no sentido de ter orgulho e de até mesmo mostrar, né, que não tinha nada de errado, que ninguém deveria sentido de querer, né? ter Acabou. vergonha de ser. Mas aí as pessoas começam a... De uma maneira geral, né, você expõe sua vida vira
uma coisa que é meio que um domínio público. Então, muitas coisas começaram a acontecer comigo com a carreira, Instagram o tempo inteiro, e eu entendi que o meu psicológico não aguentaria se a minha vida fosse o meu trabalho. Que eu precisava ter a minha vida e o meu trabalho, porque sempre foi a mesma coisa pra mim, na minha cabeça. Mas aí eu entendi, tudo junto. eu entendi que se eu não tivesse essa separação, eu ia ficar doida. Que se eu postasse o tempo inteiro tudo que eu tô fazendo, com quem que eu tô, o que eu tô falando, o que eu tô vendo, o que eu tô tudo, eu ia ficar muito doida. Então hoje eu tenho a necessidade de ter meu tempo fora do Instagram e de não... Isso é muito tudo que eu tô interessante. fazendo, eu tô na internet. Eu preciso, pela minha saúde mental, sabe? Mas como você faz isso? Você filtra as coisas? Tem coisas que você sabe, ó, até aqui eu vou, até aqui eu mostro, outras eu já prefiro, esses momentos são meus e simplesmente não compartilho. Acho que é muito orgânico. Eu acho que, como começou a acontecer muita coisa, comecei a trabalhar muito, eu fui cada vez precisando mais de mim mesma, sabe? Da minha casa e da minha vida. Então, tem coisas que eu sinto vontade de mostrar, sabe? Aí tô fazendo uma coisa aqui, quero mostrar isso. Mas a maior parte do tempo eu gosto de estar vivendo de boa, sabe? Eu tenho muitos amigos famosos, eu vou muito pra esses lugares que tá a galera famosa, mas eu faço muita questão de estar sempre com os meus amigos de antes, de viver essa vida, né? Então, a galera me encontra num barzinho que tem lá perto de casa, na frente do cemitério, Bico do Corvo. Você chega lá, sexta-feira, pagode do Paulinho, churrasquinho, tá lá. Eu e meus amigos, toda sexta. Então, eu gosto muito de ter a minha vida hoje, raízes. a vida real, sabe? Porque essas coisas, vocês sabem, né? Vocês também estão nesse meio. Muitas vezes é muito superficial, né? E eu sempre tive esse medo de acreditar que essa era a minha vida e não a vida que eu sempre tive. Então, eu faço muita questão de ter esse pé no chão, de continuar vivendo a vida que eu sempre tive, mas que agora acontecem outras coisas também, tem outras pessoas, tem outros momentos. Então, eu acho que, na verdade, eu uso o melhor, que é eu fazer o que eu amo, que é eu ter coisas legais pra ir, que é eu conhecer pessoas novas que são muito legais, mas ao mesmo tempo eu gosto de continuar vivendo a minha vida de antes, sabe? Peraí, Letícia, então, você se mudou pra São Paulo com 21 anos. Você tá com 30. 33. Ah, você já tá há 12 anos em São Paulo, mas você diria que esse boom, assim, a Letícia virou na pandemia? Começou na pandemia, mas eu acho que virou no passado. Então, você com esse pouquinho tempo, a gente tá falando aí, de 1 ano, você já conseguiu ter... Porque eu acho que isso... Todas as 24 pessoas que sentaram aqui no Sala de Espera, você é a 25ª, a gente tá começando a 2ª temporada, mencionaram alguma coisa sobre saúde mental. E é impressionante porque, em muito pouco tempo, isso é discernimento, né? Você conseguiu separar e entender que você precisa... da sua vida famosa, sua vida. Né? É muito bom isso. Mas eu acho que é o que o Dan falou, é maturidade. Porque aconteceu comigo bem mais velha. Então, talvez se tivesse acontecido comigo com 20 e poucos anos, eu ia falar, esses amigos aqui, não preciso deles, eles não têm nada pra me oferecer. Eu quero esses amigos aqui, os famosos, eu quero estar nesse rolê aqui. Aconteceu comigo num momento de muita maturidade. Bom, eu espero que a Letícia nova não fizesse isso. Amo muito meus amigos. Mas eu tenho maturidade, então eu consigo separar. Esse rolê aqui é legal, quero ir, quero curtir. Gosto dessas pessoas, gosto de muita gente do meio. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que quem tava comigo quando eu não tinha nada, meus amigos compravam até comida pra mim. Quando eu cheguei em São Paulo, passei muito perrengue. Então, meus amigos compravam comida pra mim, sabe? Faziam de tudo, emprestavam dinheiro. Então, eu faço muita questão de viver a mesma vida com eles até hoje, sabe? E acho que é isso, acho que é essa maturidade, essa coisa de separar, de entender. Você saiu do Espírito Santo pra cá com a cara e com a coragem. Com a cara e com a coragem. Eu vim pra cá com 21 anos. Desde muito nova, eu já sabia que eu queria ser apresentadora e que eu queria fazer teatro. Eu sou apresentadora e eu não me considero atriz. Eu estudo há muitos anos, tem 10 anos já que eu estudo. Mas nesse meio do caminho, toda hora eu precisava parar por conta de grana. Eu já voltei a estudar desde o ano passado, mas eu não consigo tanto quanto eu gostaria por conta de tempo agora. Agora porque tá ganhando grana, graças a Deus. Graças a Deus. Mas voltei a estudar já. Então, eu não me considero atriz. Mas eu vim pra cá pra estudar. Eu fui criada pela minha avó. E sempre essa coisa de estudo, tem que ter um diploma, tem que se formar bem. E quando eu já sabia que eu queria ser artista, eu não quis jogar fora todo o esforço dela de ter trabalhado a vida inteira pra pagar a escola pra gente, pra criar a gente. O sonho da minha avó é que eu fosse médica, tadinha. Nunca quis ser médica, pobre. Eu sou artista, a minha irmã é professora de história.
Pensa no Não desgosto tem uma dessa médica na avó. casa. Quem buscava uma formação tradicional na sua família não rolou. A pobrezinha de minha avó. Aí, quando... A minha maior tristeza... Vou dar uma puxada pra baixo, mas é rápido, tá, gente? É que quando a minha avó faleceu, foi justamente... Logo depois foi quando as coisas começaram a acontecer muito pra mim. Porque foi quando eu comecei a dar orgulho pra ela. Eu tinha saído uma vez, bem na capa, assim, do jornal da minha cidade, que foi quando eu fiz Comedy Central. A minha avó comprou todos da banca. Meu tio tava no hospital internado. A minha avó foi no hospital pra visitar ele? Não, pra levar o jornal pro meu tio ver, entendeu? Que maravilha. Ela dava pras vizinhas, ela mostrava pra todo mundo. Eu estou dando orgulho pra ela agora, espero que ela esteja vendo. Você deu antes, Mas também, aí com foi uma certeza. artista e uma professora de história, a pobre da avó, gente. Mas eu nunca quis, e não foi porque ela queria que eu fizesse faculdade. Eu quis valorizar esse esforço dela. Então eu fiz rádio e TV, porque eu pensei que seria o mais próximo de um Calabresa, Paulinho brincando. Serra, Bento Ribeiro, Nos Adnei. bastidores. Eu era produtora, Mas sempre já querendo estar de frente para as câmeras. sempre. E foi muito bom, foi uma escola pra mim. Eu sou essa pessoa, eu não sou a pessoa que vai sem saber. Eu sou a pessoa que estudo pra ir. E se a gente for Que parar me para preparo. pensar, você faz o caminho contrário do que a maioria das pessoas hoje que a gente encontra com grande visibilidade na internet. Porque a gente encontra muita gente, a gente já conversou com bastante gente que despontou, viralizou, alcançou muita gente, e aí depois é que foi estudar. Que não tem bagagem nenhuma, Foi né? se especializar, porque gostou, né? E aí foi estudar teatro e tudo mais. É um outro caminho, né? Não tem certo nem errado, mas eu vejo que tem muitas vantagens fazer o seu caminho, né? Conta um pouco pra gente, assim, como que é chegar, né, a ter essa visibilidade toda, já estando preparada para estar diante das câmeras, para falar bem, para se comunicar. Eu acho que é um caminho diferente. Porque quando eu comecei, não existia isso, né? Que a gente faz hoje. Então, talvez se existisse, eu também teria feito o caminho inverso. Mas não existia. Então, eu fiz o caminho que eu acreditava. E eu acho que também muito por essa coisa de... Eu amo arte, desde muito nova. E muito doido, porque quando a minha avó faleceu, a minha avó era muito certinha. Aquela pessoa toda certinha. Quando ela faleceu, a gente começou a abrir as coisas dela em casa e eu achei um boletim. A minha avó sempre falava que ela era ótima na escola. Que ela isso, que ela aquilo. Eu achei um boletim que as notas dela eram todas ruins, só as de arte que eram boas. Olha! Não era nota baixa nem nada, mas tipo assim, educação artística, coisas assim que tinham na escola. Ela era da fanfarra da escola. Eram todas as melhores notas, nas outras eram menos. Eu falei, a gente era igualzinha, ela nunca me falou. Porque eu acho que ela não queria não me incentivar a estudar, né? Então... Eu sempre quis esse caminho da arte e eu sempre senti prazer nisso. Então, acho que quando a gente é artista, a gente sente o prazer na arte. Não, eu acho que o sucesso ele é uma consequência, né? Sim. Acho que por isso que eu fui muito nesse caminho. Mas talvez se as coisas tivessem acontecido para mim de outra forma, eu estudaria depois. Mas eu vejo muitas vantagens. Uma coisa que aconteceu foi que a gente estava conversando antes, no ano... retrasado, foi em dezembro do ano retrasado, ou novembro, agora eu não lembro. Eu tive uma oportunidade de fazer um teste para fazer os merchans do Domingão, com o Luciano Huck. E é tudo no TP, que é super difícil, para quem não sabe, é difícil ler TP. Só que eu sou formada, eu sou apresentadora formada, então eu já fiz um curso, que em 6 meses de curso, além de outras coisas, eu aprendi a ler TP. E aí, quando ela tem a voz, assim, ela abriu a boca, você para, assim. Eu tô babando. É postura, é oratória, né? Isso é muito obrigada. legal. Para, vocês estão me elogiando demais, eu vou ficar metida. Quando eu cheguei lá, eu fiz um teste, tava saindo da pandemia, então o teste não foi presencial, a gente gravou. Primeiro programa que eu fui fazer, tava tendo show dos famosos, então eu entrava no meio do show dos famosos pra fazer o merchan, e tinha uma bancada com ninguém mais, ninguém menos que Boninho, Cláudia Raia e Preta Gil. E eu tive que fazer na frente dessa bancada. Mas não sei quantas pessoas na plateia. Você conhecia a Preta já? Já. A chance de... Só que pior ainda, porque eu queria dar orgulho pra ela. A Preta é uma das minhas empresárias também. Ela é sócia da Mind. Que é a agência que cuida da minha carreira. A Preta estreou Sala de Espera. Minha amiga, ela a vida inteira, mandar um amor pra ela. Pretinha. Um beijão enorme pra ela. Mandando boas energias sempre, que ela tá se cuidando muito. Tá se cuidando, daqui a pouco ela volta pra cá. E eu queria dar orgulho pra ela, né? Tipo assim, querendo ou não... Também foi ela que me abriu essa porta. Porque se ela não tivesse acreditado em mim lá atrás, ela, Fátima, o Scapini, eu não teria ido tão bem na minha carreira até ter tido essa oportunidade. Então foi pior, porque eu queria orgulhar ela, né? E só te interrompendo aqui, uma coisa que... e abriu porta pra muita gente, né? Então eu vejo você com esse discurso de plus size, com o discurso de ser bissexual, com isso...
A Preta é Eu sou ela filhinha. que deu o chute na porta pra todo mundo, né? Sim. Então, E a Preta é muito doido, porque todo mundo... Muito doidão, né? Todo mundo chama ela de Mamãe Pretinha. Ela é uma mãe mesmo. ela é foda. Ela gosta de cuidar, ela gosta de te ver bem, de ver a sua carreira indo pra frente. Ela tem isso, ela é uma mãe mesmo. Te amo muito. Eu também. Então eu queria dar orgulho pra ela. Gente, a hora que eu entrei naquele palco, eu não esqueço. Quando eu vi, foi na TV, a voz fazia assim... Mas eu ali, ó, pá! Dei o texto inteiro, não errei. Na frente do Luciano, na frente de todo Aí o mundo. Luciano apaixonou, ao né, vivo. amor? E aí dei o texto, aí eu saí assim, desesperada. Meu Deus, eu fui horrível, foi uma merda. Mas não errei. Então, por quê? Porque eu estudei. Então, eu sempre falo isso. Não adianta a oportunidade. Hoje, muitas oportunidades chegam até mim, porque eu cresci na internet. Mas, de que adianta essa oportunidade chegar até mim se eu não estou preparada para ela? Então, esse teste podia ter chegado para mim, eu não consegui fazer, porque eu não tinha preparo. Mas, como eu tinha preparo, ele chegou até mim. E eu pude usar ali tudo que eu sabia pra ir bem, sabe? Então, acho que isso é um grande legado que a minha avó deixou, o estudo. Então, qualquer coisa eu quero estudar, depois eu quero fazer. Se preparar. E uma coisa que eu acho que é muito determinante para as pessoas que têm sucesso, Letícia, eu percebo, assim, até das pessoas que a gente conversou, essa necessidade que a gente tem de ter que dar certo. Então, quando você sai da sua casa, que você vem tentar a sua vida em São Paulo, eu larguei tudo também para tentar minha vida em São Paulo, minha família, inclusive, e quando você tem que dar certo, você estuda, você se prepara, e eu acho que isso muda. Tem que é uma prova que acho que não é só pra família, é pra gente mesmo, né? Fala assim, eu abandonei tudo que eu tinha lá, então eu tô indo pra uma cidade grande, tem que fazer acontecer, Tem né? que fazer, né? Tem que dar certo. Não pode dar errado. Você falou tudo. E se a gente for parar pra pensar também, foram muitos anos até tudo dar muito certo. Eu acho que essa é uma mensagem que vale muito a pena você reforçar pra quem te acompanha, porque acho que em todo mundo que chega num ponto que passa a ter destaque na carreira, quem te olha como referência acha que foi assim, né? Em 2, 3 anos, mas não. Então, 12 anos de São Paulo, você começou lá estudando rádio e TV. Você ouviu muito não? Foi muito difícil? Você pensou em desistir? Muito, mais ainda porque há um tempo atrás, há muito pouco tempo atrás, pessoas como eu não serviam para nada que envolve a arte. Então, não servia para publicidade, não servia para moda, não servia como atriz. Até hoje a gente vê na TV pouquíssimas mulheres gordas. Quando tá fazendo é o papel da mulher gorda, né? O papel que exerce é esse, é a mulher gorda. Ela não é a mocinha, ela não é um par romântico, ou se é nessa coisa de superação, né? Então, quando eu comecei lá atrás, eu estudava teatro e eu tentava testes para tudo, publicidade, tudo. Eu precisava trabalhar, precisava ganhar dinheiro. Então, eu tinha os trabalhos fixos que eu fazia e milhões de bigos, e eu fazia testes. E eu nunca passei em nenhum teste em 10 anos. Com texto decorado. Nunca. Tá brincando. Nunca. De publicidade, de nada. Eu só conseguia pegar figuração. E eu era bem mais magra do que eu sou, porque era a época que eu tinha as minhas questões. Eu tive transtorno alimentar, compulsão alimentar. Então, era nessa época, e como eu tinha a compulsão e o transtorno alimentar, eu era até bem mais magra, porque você não come, né? Tive bulimia. Então, eu era mais magra do que eu sou hoje, mas ainda assim eu não era suficiente. Então, eu ouvi não o tempo inteiro, o tempo inteiro. Eu só comecei a ouvir sim quando eu fui pra internet, quando eu cansei de lutar contra mim todos os dias, porque todos os dias era uma nova dieta, era eu prometendo pra mim mesma que eu nunca mais ia comer isso, que eu nunca mais ia comer aquilo. Às vezes eu comia um pedaço de pizza e passava 2 horas na academia. Então, eu passei por esse processo todo de muitos anos, e aí quando eu decidi que eu não aguentava mais viver assim, eu comecei a compartilhar isso. E quando eu comecei a compartilhar isso, e ainda demorou, viu? Porque até muito pouco tempo atrás, quase nenhuma marca fazia roupa tamanho grande. Então, eu comecei a ouvir sim, tem 2 anos que eu comecei a ouvir sim. E não foi 12 anos. E não foi intencional, era mais como um desabafo mesmo. O que aconteceu foi assim, eu tenho 33, desde que eu tenho 10 anos, eu desenvolvi transtorno e compulsão alimentar nessa busca por ser magra. E eu era magra, só que eu sou grande. Então, quando meu corpo começou a se desenvolver, que era quando eu tinha essa média dos 10 anos, comecei a entrar na puberdade e tudo mais, eu comecei a ouvir de todo lado que eu era gorda. Eu ouvia que eu era falsa magra. Eu ouvia, essa sua bunda gorda aí, ficou o dia inteiro, não faz nada. E eu era atleta. Putz. Eu fui ginasta quase a minha vida inteira. E aí, quando eu tava com uns 10, 11 anos,
essa pressão estética me tirou do esporte. Porque a gente usava colã, né? A gente usava aquela roupa muito pequena, então eu não queria mais usar. Todo mundo na escola ficava vendo a gente treinar, porque era num lugar aberto, eu não queria mais que me vissem com aquela roupa. E de muitas formas aquilo me tirou do esporte, porque pra mulher, o esporte ele não é pro menino é assim, o que você quer fazer de esporte? Ai, tem judô, aí não gostou do judô, aí tem o karatê, aí tem o futebol, aí tem o não sei o quê. Pra mulher é o esporte que vai deixar o corpo bonito. Então, a natação vai abrir seu ombro. Tal esporte, todo mundo criticava. Eu tinha até amigas que a mãe não deixava fazer, porque a ginástica olímpica te diminui, te deixa forte. E, realmente, a minha projeção, aquelas projeções médicas de quando a gente é criança, era para eu ter 1,75. Eu fiquei com 1,68. Eu acredito que a ginástica olímpica realmente influenciou. Tenho o braço muito forte. Então, eu era até desincentivada ao esporte, porque era um esporte que deixava o corpo feio. Mas eu não tenho que fazer esporte porque é saudável? Porque é bom pra mim? É muito louco, né? Não, pra mulher é o esporte que vai deixar o corpo bonito. Só pro homem é pra ele se divertir, é pra ser saudável. Pra mulher é pro corpo. É diferente, né? Pra E é estética. estrutural, né? Então, desde muito nova eu desenvolvi isso. Durou muitos anos. Eu odiava o meu corpo, eu me odiava, eu tinha repulsa do meu corpo. Eu odiava a minha coxa, me chamavam de coxinha na escola, porque eu tenho a coxa muito grossa. Então, eu odiava a minha perna, aí eu odiava o meu braço. Eu ia de moletom pra escola, no Espírito Santo, é um calor. Igual no Rio de Janeiro, eu ia de moletom pra escola, sabe? E aí, quando eu tava nessa época dos 27, 28, que eu não aguentava mais, porque eu vivia, assim, 18 anos da minha vida, todos os dias acordando e pensando o que mais eu podia fazer. Eu precisava ser mais magra do que aquilo. O que mais eu posso fazer? Eu não como. Se eu comer, eu vomito, ou eu tomo laxante, ou eu vou pra academia e fico 2 horas na academia, ou eu faço tudo isso junto. Eu não saía, porque se eu saísse com os meus amigos, eu ia beber, beber engorda. Eu ia comer, comer engorda. Eu não aguentava mais. E aí foi quando o Instagram começou a bombar. Eu encontrei uma modelo que se chama Ashley Graham. Você deve saber quem é. Claro. Maravilhosa. E eu achei ela tão parecida comigo. E até então eu só tinha exemplos de mulheres magras. Todo mundo que eu seguia, ou pela roupa, ou pelo corpo, eram magras. E aí eu queria ficar daquele jeito. Eu falava, quando eu for magra, eu vou usar um short assim. Não tinha uma outra referência. Não tinha. O bonito era o magro. Na revista, né? Hoje, até mesmo esse ano, começou muito a postarem capas de revistas dos anos 2000. Que era lá colocando a Priscila Fantin como gorda. Sou gordinha e amo meu corpo. A Fernanda Souza como gorda. E eu tinha um corpo como delas, então eu também era gorda. E essas revistas de adolescente ensinavam a gente a emagrecer. Olha que loucura. Você lembra disso? Lembro. Opa! Então, foi uma lavagem cerebral, basicamente. Eu e todas as mulheres da minha idade. Olê, em que momento que você reconheceu ou diagnosticou como transtorno? Porque tem muita gente que passa anos ali fazendo isso e não reconhece que realmente é um transtorno alimentar, né? Eu sabia que era porque eu busquei o transtorno. Eu busquei na internet como eu poderia emagrecer. E eu encontrei muitos conteúdos sobre bulimia e anorexia. Então, na época, não existia internet como existe hoje. Então, pensa como que eu fui para lá com 10, 11, 12 anos de idade. Para vocês pensarem como eu sofria, a pressão que eu sofria. Isso aí 20 anos atrás, tá falando. Era internet de escada. Eu tinha que esperar da meia-noite para entrar na internet para fazer isso. Para ficar um pulso só. Então, eu sabia que era porque eu busquei isso. E aí, uma das coisas muito ruins é que, hoje em dia, muitas seguidoras me pedem ajuda. Como você curou? Eu sou totalmente curada. Graças. E é muito ruim porque eu não tenho uma experiência boa para dar. Eu tive que me curar sozinha. Porque sempre foi uma vergonha. Então, nunca ninguém soube. A primeira vez que eu consegui falar sobre isso foi há uns 2 anos atrás. E eu quis falar sobre isso, porque eu queria normalizar isso. Eu gosto de normalizar o meu corpo, então você só vê mulheres magras. Aí eu quis normalizar isso também, porque é uma vergonha. Todo mundo que tem. Vocês conhecem alguém que tem? Trator, né? Só fala quando tá vivendo. Tratou, Quando a pessoa tá vivendo aquilo ali, ela não divide porque ela tem vergonha de dividir. Então, eu nunca falei pra ninguém. E quando eu postei a primeira vez, há uns 2 anos atrás, a minha irmã, na mesma hora, ela me ligou chorando. Ela falou, não acredito que você tava do meu lado E ela eu não não sabia? pude fazer nada pra te ajudar. Ela não sabia. Então, eu não consigo nem ajudar nesse aspecto. Hoje eu sei, né? Eu sigo muitos nutricionistas, muitos profissionais da área. O ideal é que a pessoa faça um tratamento multidisciplinar. Todas as minhas seguidoras relatam todos os dias, quando eu falo sobre esse assunto. Você vai no médico com qualquer coisa, a culpa é porque você tá gorda. Quando a minha avó faleceu, eu entrei em depressão e eu não conseguia fazer nada. E aí eu fui no médico para ver se eu podia estar com um problema de tireoide, porque ela tinha alguma coisa que tivesse me deixando ainda mais cansada
E eu sabia que era da depressão, mas falei, vai que eu também estou com alguma coisa, Algum né? problema. Ela faleceu quando, Lê? Só te... A minha avó faleceu tem 3 ou 4 Tá, anos. tá. Não lembro agora exatamente. Que doido, né? Apaguei da memória. E aí eu tava muito magra, porque quando eu entrei na depressão, eu vou mostrar a foto pra vocês, depois é assustador, se vocês quiserem até colocar. Muito magra, chupada, assim, aquele olho fundo. Eu saí do consultório com isso aqui de dieta. A doutora me passou uma dieta. Fácil, né? Ela falou, você não tá com nenhuma doença, você tá gorda. Você precisa emagrecer pra parar de ficar cansada. Você tá brincando. Então é muito difícil você arranjar um profissional que não é gordofóbico. empatia Porque nenhuma, qualquer coisa que você vai no médico, você sai com o médico te mandando emagrecer. Qualquer coisa. Ah, é porque você tá gorda. Ah, é porque você tá acima do peso. Qualquer coisa. Então é muito difícil até mesmo encontrar esses profissionais. Mas vale a pena a gente dar essa informação, então, para todo mundo que está acompanhando. Acho super válido falar do acompanhamento multidisciplinar e falar que a gente tem hoje no Brasil hospitais universitários que são referências nesse tipo de tratamento. Aqui em São Paulo tem um Ambulim. Tem o Ambulim, que é criado pelo Dr. Taki Cordaz, que ele é maravilhoso. Isso, maravilhoso. Ele é excelente. incrível, vocês deveriam chamar ele um dia. Ele é maravilhoso, ele tem uma dialética incrível, ele é super inteligente. Fico até arrepiada de falar que em São Paulo tem o Ambulim. Pelo SUS também, eu já pesquisei na internet que existem tratamentos multidisciplinares para quem tem transtorno alimentar. Então, se você tá passando por isso, procure ajuda. Aí, tá vendo tanto que você ajuda? Tá vendo tanto que você ajuda, pelo amor de Deus. E você lutou muito tempo, né? Muitos anos, 18 anos. E aí, quando eu tava contando, né, parei, eu falei que eu falo muito, né, amigo? Não, eu tô A gente tá acreditando. amando aqui. A gente não, eu não perco o fio da Traz a meada, não. Pode cervejinha. deixar, pô. Pode descer o café aqui. Traz a cervejinha pra gente. Mas o que eu tava falando é que eu comecei a compartilhar o meu corpo quando eu encontrei na internet a pessoa que mudou minha vida, que foi a Ashley Graham. Bota a foto dessa mulher, a mulher mais linda que tem. Eu e ela, que a gente é igual, vocês vão Ela ver. tem, o filho dela, ela tem, acabou de ter 3 filho, já. né? Ela teve primeiro depois ela teve gêmeos. Sabe quem é, né? Eu não tô Que é a lembrado. Paty que desfilou. Mostra aí, Deus, Que desfilou demais. pra Dolce, que a Paty ficou Nossa, louquíssima, que tem um marido lindo maravilhosa. também. É. Lindo, Morena, lindo. não é? Não, Ah, ela é? é branca, o marido é preto, né? É. Não, mas o cabelo... Cabelo brunete, moreno. Brunettes. E aí, quando eu vi ela na internet, a minha cabeça fez assim, ó. Abriu. Porque até... É muito louco, é um divisor de águas. Foi naquele momento, quando eu vi ela. Não foi nenhum processo, foi quando eu vi ela. Porque eu sempre só achei mulheres magras bonitas. A vida inteira é minha referência. E a vida inteira... A gente é muito parecida. Para! Você se parece. Olhão, A gente é bocão. super igual. Ela é muito Falam que eu linda. sou a Ashley Graham brasileira. Um dia eu tava lá no Rio. Fui no baile da sexy. favorita. Sim, eu lembro dela da Dolce. Eu tava no banheiro toda cagada, derrubada, assim, suada, Rio de Janeiro, um calor, né? E aí uma menina que não me conhecia, foi o dia mais feliz da minha vida, ela não me conhecia, não sabia quem eu era. Ela falou, meu Deus, você é igual àquela modelo. Aí eu, quem é aquela americana? Aí ela começou a falar assim. Aí eu, a Ashley. Aí ela, você falou, vocês são iguais. Aí eu falei, Meu Deus! Mas Não, quando amor, eu vi ela pela primeira vez, foi a primeira vez em 18 anos que eu reconheci um corpo que não era magro como belo. Porque aquilo quebrou a estrutura de todas as referências que eu já tive na vida, da TV, das revistas, de como falavam Foi que a a hora gente que você se deveria encontrou. ser. E a gente tem um formato de corpo muito parecido. E aí, quando eu vi aquela mulher linda, de biquíni, ela era bonita, ela era feliz, ela era bem-sucedida, ela era amada, ela era realizada, ela era tudo que me diziam que eu não seria por causa do meu corpo. Eu falei, caraca, ela é muito linda. Aí eu falei, nossa, a gente é muito parecida. Aí eu falei, será que eu também sou bonita? E aí eu comecei a assimilar aquele corpo como o corpo que eu achava bonito. E comecei Você não tem mais essa dúvida hoje, né? Não, eu sou muito graças linda. só queria saber isso. Hoje eu sou Só isso que eu queria saber, porque se você tiver, eu vou mandar trazer um Autoestima lá no espelho alto. aqui. Eu sou insuportável admitida. Eu sei que eu sou muito linda. Isso Aí, às mesmo. vezes, perguntam assim, você não tem aqueles dias, não tá muito bem? Não. Você acha feia? Eu falo, amor, triste é uma coisa, achar que eu sou feia porque eu tô triste. O que tem a ver uma coisa com a outra? Se eu sei que eu sou linda, eu tô triste, aí eu vou achar que eu sou feia? Pelo amor de Deus, né, gente? Uma coisa não tem nada a ver uma com a coisa é outra. uma coisa, né? Uma coisa é uma coisa. Isso tem que virar um corte, pelo amor de Deus. É muito bom isso. E Não foi- dá pra fazer. Não Não tem nada a associa ver uma coisa com a outra. Eu sei que eu sou linda. É isso Agora mesmo. pronto, tô triste, vou achar que eu sou feia. O estado de humor é outra história. Mas uma coisa que aconteceu a partir desse dia
foi que uma mulher que não me conhece, que até hoje, nem sei mais quantos anos, 5, 6 anos já que isso aconteceu, não sabe quem eu sou, nunca me viu na vida, nunca falou uma palavra comigo pra me ajudar, mas ela mudou minha vida. Ela mudou a minha vida naquele momento, ela me Esse é libertou. banheiro. Não, A não. Ashley. Ah, tá. Que banheiro? Não liga, não. Ele tem esses Que banheiro, gente? A mulher Às que vezes encontrou ele- com você no Não, bar da amor, favorita. ele tá Ah, já falando com a passou, pessoa que ela falou que eu era igual a Ashley. Coloca aí o... Que banheiro, a Nazaré, gente? A Nazaré calculando. Ele tem esse gap. É um gapzinho. Não, é porque você É falou, uma mulher uma- que não me conhece, eu falei, Chama ah, ela ausência. É Ou ausência. duas mulheres que não me conhecem, duas mulheres diferentes. Agora, Mas só reforçando a importância da representatividade. Porque, às vezes, ainda é muito comum a gente sentar numa roda e o pessoal fala assim, ai, tá muito chato. Agora, a representatividade. Não tem aquele pessoal que toda hora Opa. fala isso? De tudo, Ah, né? esses dias Representatividade até uma- de corpo, representatividade de pele, representatividade de cabelos, representatividade de tudo. Mas tá aí um exemplo, o porquê que a gente tem que ter representatividade. Porque tem pessoas de todos os lugares do mundo que estão tendo o primeiro despertar hoje, quando vem uma assistindo a sua entrevista aqui agora, entendeu? Então, é importante e a gente vai ter que continuar falando isso sim. Então, obrigado por compartilhar isso. Vocês são muito fofos. Obrigada a vocês. Nesse dia que a minha vida mudou por causa das pessoas que eu não conheço, eu achei isso tão poderoso. Isso é tão forte. Ela libertou, ela mudou minha vida. Isso é muita coisa. E aí, nesse dia, eu falei, cara, olha o poder dessa pessoa, que simplesmente ao mostrar que ela se ama sendo ela mudou a minha vida, ela me libertou dessa forma. Eu também quero fazer isso pra alguém. Será que eu consigo fazer isso pra alguém? E aí eu comecei a compartilhar no Instagram todo esse processo que eu tava vivendo. E hoje, sempre, qualquer lugar que eu vou, pode ser uma pessoa, mas essa uma pessoa, ela vem falar comigo. Você mudou a minha vida. E essa pessoa nunca me viu na vida. Eu nunca falei diretamente com ela ali pra mudar a vida dela. Mas o fato dela me ver também, sendo feliz, se amando, sendo amada, tendo sucesso, mostrou pra ela que ela também podia. trabalhando, né? Uhum. E é muito louco, é o que você falou, é o poder da representatividade. Essa semana uma seguidora mandou assim, Lele, eu marquei de sair no aplicativo com o boy. Quando chegou lá, ele não quis ficar comigo, porque ele falou que eu era gorda. Aí ela falou que ela não era gorda, que ela era linda. E ele falou que não. Aí ela falou que pegou o meu Instagram e mostrou. E essa daqui você acha bonita? Aí ele falou não. Aí ela pegou e falou que foi embora. Então, tchau. Mentira! Ela se recusou a continuar ali. Você achou eu feia? E essa aqui você achou feia também? Ele falou também. Aí ela falou, então vai O pra seu puta que gosto pariu. seu gosto isso tá mesmo. estragado, não tá Isso é rolando. muito gostoso, né? Porque talvez há muito pouco tempo atrás ele ia falar, você é gorda, você é feia. Ela, ai, meu Você Deus. viu agora, você assiste esse Casamento às Cegas? Eu Você assisti. viu a polêmica da Vi. menina maravilhosa lá? Eu vi. Incrível, né? Quando Ela tá com tudo, inclusive, maravilhosa. E é muito sem embasamento, né? Quando o cara chega e fala, ai, não vou conseguir porque ela é muito empoderada. Ah, não, é desculpa, né, gente? Entendeu? Ele, até aquela hora ele conseguia, né? É. Depois não conseguia mais. Muita areia, né? Pra alguns caminhãozinhos. Eu, por exemplo, a pessoa tem que trazer um caminhãozão, dar umas voltas, que é muita Fazer umas mulher. viagens. Ô, Lê, me conta uma coisa. Durante esse processo, né, de expor mais essa forma de pensar e tendo essa nova atitude na internet, quando que foi aquele momento que você percebeu que a coisa ia engrenar, que ia explodir? Eu nunca quis engrenar com isso. Eu queria estar ali sendo alguma coisa para essas mulheres que me seguiam. E foi muito difícil para mim, porque no começo eu não queria aceitar os trabalhos que apareciam, porque eu achava que não era certo. Eu falava, não, mas eu tô fazendo isso aqui para ajudar as pessoas. Eu não posso vender o meu discurso dessa forma. Isso aqui eu tô fazendo só para ajudar as pessoas. Eu quero ser apresentadora, eu quero que me chamem para fazer teste, eu quero ir pra TV, eu quero estudar teatro, eu não quero ganhar dinheiro com isso. Isso aqui eu tô fazendo para ajudar. Amor. Só que começaram a aparecer muitos convites para muitas coisas. Então foi até um processo de falar para mim mesma, e eu tive muitos amigos me ajudando e me apoiando nisso, quem cuida de mim, Fátima, Preta, Scapini, falando, mas você merece isso. Eu não queria merecer aquilo, porque eu não achava certo, sabe? Só que eu comecei a fazer uma análise de uma outra forma, que é o quê? Eu hoje
Sabe o que eu mais amo fazer? Eu amo trabalhar com moda, eu amo trabalhar com beleza. Mas sabe o que eu mais amo fazer? Marca de saúde. Porque as pessoas associam o meu corpo, eu peso 100 quilos, elas associam o meu corpo à saúde. Quando que isso começou a acontecer? Agora. Agora, é. 1 ano, 2 anos, eu tenho 33. Até hoje, em muitos lugares, né, as pessoas criticam, falam, associam o corpo gordo à doença. Que é isso, você vai no médico, você sai com uma dieta. Muitas vezes não faz nem exame, não quer nem saber o que você tem. Associam à doença. E o meu corpo hoje é associado à saúde. Eu sou muito saudável. Eu e a Dani, quando a gente era casada, eu competia saúde com ela. Porque a Dani magrinha, magrinha. A gente ia fazer exame, os meus sempre estavam melhores. Aí eu ficava competindo saúde com ela. Ela tinha que repor as coisas, não sei o quê. E aí eu falava, tá vendo, gente? Eu ia no Instagram. O meu exame está muito melhor que o de Daniel. A minha irmã... fazer um expose. Tadinha da bichinha. Eu cresci com irmã magra. Minha irmã era aquela magra que podia comer tudo. Minha irmã tomava 2 litros de Coca-Cola todo dia. Eu nem gosto de Coca-Cola. Eu tomo hoje assim, sei lá, vou comer alguma coisa, eu tomo. Então, eu cresci com isso, com pessoas mais magras à minha volta. E eu fazia tudo. Eu era atleta, eu corria, eu comia super bem. E eu era associada à doença. Então, hoje, eu amo trabalhar com marcas de saúde. Eu fico muito feliz quando eu sou associada a isso, sabe? Então, na verdade, eu comecei a aceitar os trabalhos do ponto de vista de que eu quero que a mulher, quando entre nesse Instagram, quando vá nessa marca, quando entre nessa loja, me veja ali. Porque a gente nunca se viu. Ô, Lê, eu queria te perguntar uma coisa, já que você entrou nesse assunto. É uma pergunta um pouco tensa. A gente teve agora o caso da Jamie Lopes, né? Não é Jamie Lopes o nome dela? A influenciadora que morreu com 37 anos, problema cardíaco, que era super... Eu tô por fora, desculpa. É uma influenciadora que defendia super a causa. Morreu agora no final do ano. Jamie Lopes. E ela defendia muito o plus size, e ela falava que ela... Como que você, hoje, tendo conhecimento do papel que você exerce e desse contato tão direto que você tem com as suas seguidoras, com essas meninas que você falou que não tinha como ajudar, mas, pelo amor de Deus, né, é um livro de autoajuda, mesmo sem querer ser. Como que você se cuida para isso, para não romantizar o que pode ser um problema? Você acabou de falar que seus exames estão sempre... Mas qual que é o limite ali para você não falar, tipo, vai lá e chuta o balde, faz... o que você quiser, né? Porque tem gente que... Eu acho que existem algumas coisas a serem ditas quando a gente fala sobre isso. A primeira de todas é que eu, Letícia, nunca sofri gordofobia. Eu sempre sofri pressão estética. A gordofobia, ela tira direitos e ela tira acessos. Então, é a pessoa não caber no assento, a pessoa não caber na maca. A gente teve, muito recente, aí, um adolescente que faleceu dentro da ambulância... sem cuidados, porque não tinha uma maca para levarem ele para dentro do hospital para fazer o que precisava ser feito. É a pessoa não passar na roleta e vários outros acessos que são negados. Roupa, muitas coisas. Então, eu nunca sofri gordofobia. Eu sempre sofri pressão estética que você é tirado direitos, às vezes, muito básicos, como vestir uma roupa. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não existe romantizar a obesidade, que é o que as pessoas falam. Existe o seguinte, as pessoas gordas, elas existem. E elas não vão deixar de existir porque a sociedade é gordofóbica. Ou porque na maca não cabe ela. Existem pessoas gordas, existem pessoas magras, porque não existe corpo universal. As pessoas precisam entender isso. O corpo magro não é o corpo universal. Doutor, todas as pessoas nascem magras? E elas ficam gordas porque elas não se cuidam? Não, nós temos diferentes biotipos, né? Tem gente que vai ser magro mesmo se tentar... Tem uma tendência a acumular mais gordura, né? Então, ele tem o corpo mais curvilíneo. Tem o muito magro, tem o médio, né? Que chama... Enquanto modelos chamam de curvy. Tem a pessoa um pouco mais gorda, tem a pessoa gorda maior. Não existe corpo universal. Não significa que aquela pessoa não se cuida. Da mesma forma que eu e minha irmã nascemos da mesma mãe e do mesmo pai, crescemos no mesmo lar, comendo as mesmas coisas, tendo os mesmos hábitos. Na verdade, a minha irmã sempre foi mais nerd, então ela só lia, estudava. Ela gostava muito de ler e eu gostava de esporte, então eu era atleta. E a minha irmã sempre foi mais magra que eu. Mas não um pouquinho mais magra, muito mais magra. A minha irmã, até pouquíssimo tempo, até antes dela ter filho, ela comprava roupa na seção infantil das lojas. E a gente cresceu igual. Então, não é porque eu não me cuidei e ela se cuidou que ela era magra e eu não. Não é porque ela merecia aquele corpo e eu não merecia porque eu comia mais do que ela. Porque, muito pelo contrário, eu tinha hábitos até melhores do ponto de vista de que eu era atleta e ela não.
eu não tomava refrigerante, eu sempre sofri muita pressão dentro de casa de não comer as coisas, então eu comia até menos. Não existe um merecimento de corpo, não existe um corpo universal que todo mundo nasceu e algumas pessoas não tiveram vergonha na cara, como dizem, e outras não. Então, acho que a gente parte do princípio que as pessoas gordas existem. Então, ninguém está romantizando a obesidade. As pessoas querem ter o direito de existir, de ter dignidade, de ter direitos e de serem quem elas são. Porque é muito triste, e eu vivi isso muitos anos, você viver uma vida 24 horas por dia tentando ser magro. E é muito mais triste ainda você ter médicos que não estão preparados para entender que sim, existe a obesidade doença, não sou médica, não entendo, mas para entender que não é tudo na base disso. Então, como eu falei, você chega no médico hoje, o médico não quer nem ver, ele já fala que é porque você está gorda. Eu recebi relatos das minhas seguidoras, assim, dos mais variados, que a pessoa estava com uma doença X. E ela demorou muito para descobrir, porque ela chegou no médico, o médico falou, tá gorda, vai emagrecer. Eu recebi relatos de seguidores que durante a pandemia... Imagina o tanto que deve acontecer isso, né? Todos os dias, o tempo todo. É muito mais fácil, né? De apontar ali aquela primeira coisa que ele tá vendo, que teoricamente seria o óbvio para ele, e atribuir todo o resto, todos os sintomas, sem nem fazer uma investigação mais profunda. Né? Exato. Então, eu acho que a questão a gente tá tendo aí agora no reality show uma menina que tem o corpo padrão do padrão, que ela é linda, magra, sarada, e que ela fuma o dia inteiro. E se você pegar ela... e eu colocar uma do lado da outra, sem ninguém saber os hábitos de ninguém, e perguntar, qual dessas duas pessoas é saudável? Todo mundo vai falar que é ela e não eu. Eu não fumo. Tem um abdômen trincado e que... Não fumo, não tenho nenhum hábito, bebo, mas bebo socialmente. Me alimento super bem, porque eu gosto, eu sou criada por vó, né? Eu gosto de comer jiló. Eu amo jiló, eu amo legume. Eu odeio jiló. Eu amo. Nossa, tá aí uma coisa que eu não gosto. Fora isso, demais. até pedra eu gosto. Tira tudo menos o jiló. Menos o jiló, Mas as pessoas associam o corpo magro ao saudável e o corpo gordo à doença. Então, essa é a questão toda, né? Enquanto isso, as pessoas que não estão dentro desse padrão são todos os dias incentivadas a fazerem coisas horríveis para os seus corpos em nome da magreza. Veja, não é em nome da saúde. Porque eu tive compulsão alimentar, eu fui bulímica, eu tinha episódios onde eu ficava dias sem comer, de desmaiar mesmo. E quando eu comia compulsivamente. De desmaiar? De desmaiar. Tomava laxante, já tomei todo tipo de remédio possível, remédio que na época não vendia, eu arranjava receita, comprava por fora. E eu tava saudável, pra todo mundo eu tava ótima. Parece que tá tudo certo. Ótima. Né? E sabe o que eu acho louco, importante né? a gente levantar Então, as pessoas o debate da saúde completa. Porque assim, eu entendo que o que as pessoas confundem e usam essa palavra do romantizar, na verdade, é que assim, uma vez que você defende que essa postura, né? Obviamente, todo mundo tem que ser contra a gordofobia, até porque essas pessoas, elas precisam e elas merecem, como todas as outras, ter acesso a tudo e não merecem sofrer de nenhuma forma qualquer tipo de preconceito. Isso não é incentivar a pessoa a engordar mais. Isso não é incentivar a pessoa a comer o que ela quiser e não é incentivar ela a ser negligente com a própria saúde. Tô falando certo? Sim, Porque isso é uma coisa, é uma condição que muitas vezes independe, né, das escolhas dela. É uma condição muitas vezes que pode ser uma questão até genética, que pode contribuir para isso. Mas o que é importante, acho que a gente reforçar é que, assim, independente da sua composição corpórea, é que você tem um acompanhamento. Muito. Não é? Muito. Porque aquela frase, né? Todo excesso esconde uma falta. Então, às vezes, se a pessoa tem um peso equilibrado, ok, mas às vezes ela está num ganho crescente, aquele ganho crescente pode ser, às vezes, um equilíbrio até mental mesmo, que ela pode precisar de ajuda e quando a gente fala transtornos alimentares, não é só anorexia, bulimia, mas são compulsões alimentares que também têm tratamento, né? Sim, eu acho que a questão toda ninguém tá cobrando de uma pessoa magra se ela tá saudável. Ninguém. E as pessoas estão cobrando da gente o tempo inteiro se a gente tá saudável, de pessoas acima de mim. Qualquer coisa que eu posto, às vezes... Qualquer coisa não. Eu sofro até muito pouco hate, porque o meu corpo ele ainda está muito mais próximo ao padrão do que fora dele. Mas as pessoas vêm e comentam. Você é obesa, obesidade é doença, você precisa se cuidar, você vai morrer. Ninguém tá fazendo isso com uma pessoa magra.
Ninguém tá perguntando se a pessoa magra do exame dela, se ela tá bem, se ela tá se cuidando. E as pessoas Você tem que querem estampar comentar um das check-up pessoas toda hora, gordas o tempo inteiro. Então a questão é, não cabe a mim. A saúde dos outros não é problema meu. De ninguém. Lê, eu preciso te. Até levantando uma questão. Eu tô doido pra passar por essa parte aqui de moda e beleza, mas. Não vai dar pra chegar, vai ter que ter outro. Mas eu preciso te falar uma coisa que eu acho que a sociedade, de uma forma geral, tá muito doente. Porque te contrariando, a Rafa Kalimann sentou aqui e ela falou pra gente justamente isso. Ela estava passando por um processo, ela estava muito magra e ela falou que ela abriu o Instagram dela e era todo mundo... As pessoas, elas querem simplesmente apontar, né? Apontar. Sim. É muito louco isso. E se você estiver passando por um problema, né? Qual o direito que a outra Exato. pessoa tem de... Mas é um caso também muito específico. Como a Rafa, minha amiga, eu acompanhei tudo isso. E as pessoas gostam de criticar ela por tudo, na verdade. É. Porque, na verdade, acontece mais o contrário. Quando as pessoas estão magras, elas são mais elogiadas. E muitas vezes elas estão passando por problemas, né? Quando a minha avó faleceu, eu emagreci muito. Eu fui muito elogiada. Olha, que Eu tava em loucura, depressão. né? Eu recebi na pandemia relatos de seguidores. Tem um post no meu Instagram, vou mandar pra vocês. Depois que eu printei esses relatos. É tão forte que eu fiz um post. Tem uma seguidora minha que a mãe ficou internada com Covid, sei lá quanto tempo. A menina definhou, assim, tava super magra. No enterro da mãe, elogiaram o corpo dela. Ai, pelo menos você emagreceu, né? Nossa. Então, na verdade, as pessoas elogiam a magreza, não importa a que custo, porque elas associam a magreza ao saudável, Ao belo. ao Ao belo. Não importa a que custo. E se eu falar hoje assim, ó, se eu com meu corpo, ou pessoas mais gordas que eu falarem, eu faço isso, isso e isso, coisas ruins. Todo mundo, mas e a saúde? Não sei o quê. Mas aí, se eu estiver muito magra e falar, eu tomei esse remédio, eu fiquei sem comer, eu fiz isso, nananã, as pessoas vão falar, nossa, me ensina aí, que eu quero fazer também. Bom, se a gente for entrar no mérito dos remédios que as pessoas tomam para... A gente vem cada vez mais falando sobre isso. Eu posso contar o número de pessoas que eu atendo que hoje não comentam, né? Que já tomaram, que já viveram alguma experiência com esse tipo de medicamento. E é bem isso que você falou. Às vezes a gente está vendo pessoas que estão lá na academia com corpos esculturais, estão tirando foto com six-packs no Instagram e que estão tomando zilhões de medicamentos. É medicamento para acordar, é medicamento para atenção, é medicamento para tirar o apetite, é medicamento para dormir. E a cabeça bem boa. Dá para falar que eles estão saudáveis? Jamais. Dá pra gente saber o que vai acontecer com eles depois de tantos medicamentos a longo prazo? Porque a gente não tem esse histórico, né? Mas a sociedade concorda com isso. Não importa o que você fez pra estar magro. Mas É muito se você tá importante magro, essa reflexão. tá perfeito. Obrigado por trazer esse ponto de vista que é muito, muito, muito importante. Muito bom. Eu gosto muito de conversar com médicos. Por isso que eu gosto tanto do Dr. Taki. Porque as coisas que eu falo são baseadas na minha vivência, né? Então, eu gosto muito de conversar com médicos para entender realmente do que eu tô falando. Eu, hoje, não tô no meu maior peso, porque na pandemia, todo mundo engordou, a gente ficou em casa, todo mundo passou por muitas coisas. Não tô no meu maior peso, mas eu também não estou no meu menor. Hoje, o peso que eu mantenho sem fazer nada é esse peso. 95, 98, 100, que é o meu peso mesmo. Sem morrer de sofrer. Não faço nada, vivo. E eu só consegui entrar nesse corpo onde eu não preciso fazer nada para manter ele quando eu parei de fazer dieta e de me restringir. E hoje eu como muito menos do que em qualquer época da minha vida. É mesmo? Se eu acordar sem fome, eu não tomo café da manhã. Mas se eu acordar com fome, eu quero. Amo. E antigamente era uma refeição que eu pulava porque eu dizia que era uma refeição desnecessária. Eu não preciso engordar com essa. Eu posso esperar até o almoço. Então, quando eu parei de fazer dieta, foi quando eu entrei num corpo que é o meu corpo. Eu não faço dieta, eu como super bem. Mas se eu quiser comer coisas que dizem que não são saudáveis, mas todo mundo come, são coisas normais, um hambúrguer, uma pizza, um chocolate, eu como. Só que antes, eu não comia um. Se eu fosse comer, era um monte. Era a pizza inteira, né? Era o chocolate inteiro. Hoje, como eu não me restrinjo, eu como um pedaço. Às vezes eu não como nenhum hambúrguer inteiro. A restrição gera compulsão. Sem dúvida. Você, como doutor, sabe melhor do que eu. E quando eu parei de me restringir, foi quando eu cheguei na minha melhor saúde. Eu faço atividade física quase todos os dias, só não faço se não der tempo. E eu gosto de fazer, faço por prazer. Eu me alimento super bem. Eu bebo muita água, minha pele. Agora eu coloquei DIU, tá um pouquinho
saindo umas espinhas. Mas todo mundo sempre falou, meu Deus, sua pele é linda, o que você faz? Dança muito, inclusive é Tomo famosa água. porque faz as dancinhas. Que isso, eu sou péssima dançando, mas eu adoro. E essa relação com a vaidade se intensificou depois desse processo que você conseguiu se abrir e parar de brigar, né, com o transtorno e com a balança? Ou você já era vaidosa, já gostava de roupa, de maquiagem? Como que é essa relação com a vaidade? Eu sempre fui muito, desde muito nova. Eu sempre falei que era uma relação, era um amor que não era correspondido, né? Porque eu sempre amei moda. E eu falo que a moda nunca me amou. Porque não existia pra gente, né? A gente tá começando até agora. E eu sempre amei, sempre amei. Mas eu era tida como ridícula, né? Porque eu queria as coisas do jeito que eu usava. Eu nunca esqueço, quando eu era criança, eu usei uma saia jeans rasgada em cima de uma legging. Então, todo mundo falou, você tá ridícula. Eu achei que eu tava maravilhosa. Depois virou moda, viu? Eu era muito Visionária, trendsetter até visionária. hoje. Só que crescendo, né? Quando meu corpo... Quando eu entrei na puberdade, muita bunda, muito braço. Pô, antigamente não, até hoje, muitas marcas fazem o G como 42. 42 é uma pessoa magra. O G deveria ser grande, né? Então, não tinha. E aí, tudo isso ainda intensificou mais ainda o meu processo de me odiar. Que eu amava moda e eu não conseguia comprar roupa. Não tinha roupa pra mim. Eu não achava calça jeans que me coubesse. Só conseguia comprar roupa que esticava, roupa de lycra. A gente tem um episódio, né? Acho que... Lembra aquela campanha do Jean Paul Gaultier que a gente fez? Que era uma campanha sobre a diversidade. E eles convidaram pessoas icônicas, enfim, da cena LGBTQIA+. Esqueci alguma letra? Não. LGBTQIAP+. É. E você chegou a comentar comigo que várias vezes você chegava pra fotografar já depois e não tinha roupa, né? Eu, no ano passado, não estou falando há anos atrás, pela primeira vez na vida eu fui embora de um trabalho sem fazer o trabalho. Porque eu cheguei no trabalho, eu sempre passei por isso. Eu sou modelo tem 6 anos e muitas vezes nos trabalhos era assim, os modelos tinham 20 roupas pra fotografar e eu tinha 3. Aí todo mundo falava, que bom, hein? Vai embora logo pra casa. Eu falava, não, porque se eu tenho 3... É porque na loja vai ter 20 pra pessoa magra e vai ter 3 pra pessoa gorda. Então, eu passei por isso sempre nos trabalhos. Às vezes, colocava uma roupa que não cabia em mim, aí eu sentava, botava uma coisa por cima pra esconder que aquela roupa não cabia, só pra na foto da loja tá bonito ali, a modelo gorda. E aí, no ano passado, pela primeira vez em anos de carreira, eu não aceitei e eu fui embora de um trabalho sem fazer o trabalho. Porque tinha eu e 4 modelos magras. E aí elas tinham zilhões de roupas lindas e maravilhosas e estilosas e tudo. E antes do trabalho, mandaram pra gente, tem isso aqui que a gente pode ter, e nananã. Aí eu falei pra minha stylist, vê aí o que você acha que seria legal, fala pra eles, escolhe os tamanhos. Quando eu cheguei lá não tinha nada, tinha tipo assim, 2 leggings, só 2 coisas que esticava assim. Era só pra dizer que tinha ali, né? Zilhões de roupas. Aí eu coloquei a primeira, eu respirei bem fundo, eu falei, eu sou muito profissional, eu nunca fiz isso, não vai ser hoje que eu vou fazer. Aí eu fui pra foto. Aí não teve a foto porque uma menina precisava sair e falaram, não, troca lá, bota o seu outro look que a gente vai fazer outra foto. Aí o outro look era igual, só era de cor diferente. Aí eu falei assim, o que mais que tem pra mim? Não, só tem isso. Nossa, gente, aquele dia foi assim, ó. Foi naquele mesmo estúdio, amigo, acho que aquele estúdio lá, ó. Quando eu vi que não tinha, eu respirei muito fundo, eu falei, vai ser hoje sim. Porque agora já tem um nome, né? Então, antes eu aceitava, que eu precisava aceitar. Hoje eu não vou aceitar passar por isso, porque eu não vou colocar meu nome e a minha imagem numa coisa que a pessoa vai acreditar em mim. Eu sou muito confiável. Não, ela vai chegar lá na loja e não vai encontrar nada? Eu sou muito confiável e eu faço questão de ser. Eu não brinco com as minhas seguidoras. Eu não faço coisas pra brincar com a autoestima delas, pra brincar com a confiança que elas colocam em mim. Eu só faço se eu concordo. Falei, eu não vou dar a minha imagem pra isso. Eu não vou dar a minha imagem pra pessoa acreditar que essa marca tá fazendo alguma coisa se ela não tá. Pra pessoa acreditar que tem roupa pra ela, ela chega lá e não tem. Aí eu chamei a pessoa da marca e falei, eu vou te contar como você tá fazendo eu me sentir agora. Ela chorava. Falei, você tá fazendo eu me sentir igual a todas as vezes que eu entro numa loja pra comprar roupa. Com a diferença de que eu não queria vir aqui. Vocês me chamaram pra vir aqui. A loja você quis, né? Não, e a loja não se prepara, a marca, né, infelizmente não se prepara para aquilo que ela quer. É mais uma vontade de fazer parte de um movimento, mas que não tem a menor... A gente falou sobre isso. Foi a Preta, eu acho. A Preta, que sim, falou ela passou que... por isso. Não é, G. E a Preta falou sobre isso, que ela assinou, né? Eu fiz com ela muitos anos atrás. Eu que fiz, inclusive, uma campanha que era Mulheres Reais, imagina. E aí...
as fotos foram tratadas. Olha que doideira. A gente fotografou pra C&A, tanto é que a C&A se retratou depois, né? Tem a história, tá colocando na caneca. Tem inclusive Vai essa aqui, ó. Ela vai te dar uma nova. Que chique. Continua gravando aí, pode continuar falando. É porque a Itana entrou aqui, vai aparecer inclusive essa parte. Não tem problema. Eu tava aqui de Obrigado, boa, Itana. achei que não tava gravando. Olê, e aí eram Mulheres Reais, o nome da campanha, e as fotos foram. Você lembra disso? Faz muito tempo. Eu sou ruim de cabeça. E ela começou a questionar, mas tipo assim, na equipe, na criação, tem uma mulher gorda? Na minha tem. A nossa modelista é gorda. Eu adoro ela, linda, maravilhosa. Quando eu cheguei lá, inclusive, eu fiquei feliz da vida quando eu vi ela. Como que é essa história dessa conta pra collab. gente, dessa collab? Foi assim, eu sempre quis ter uma marca de roupa, não por ser empresária, por ter esse business, porque é muito difícil. Opa! Eu acho que é um dos business mais difíceis de se ter. Mais ainda quando você não tem fábrica própria e depende de quem faz. Fornecedores, Porque né? aí é muito difícil o fornecedor fazer do seu jeito, fazer o que você quer. Eles dificultam muitas coisas, enfim. E aí, durante 2 anos, eu e a minha stylist, a Lari, a gente começou a pilotar. Foi bem durante a pandemia. A gente ficava pilotando coisas que a gente queria e tentando um jeito de tirar aquilo do papel. Só que por a gente ser muito pequena, não ter fábrica própria, a gente pensava em tudo. A gente queria um tecido que não marcasse. São muitas questões, né? Que dê segurança ao corpo. A gente não conseguia ninguém que fabricasse por um preço que a gente ia conseguir vender por um preço justo. Só de custo de tecido e a costura, saía quase R$200 uma peça. Mais todos os outros custos que a gente ia ter que embutir, isso não tô nem falando de lucro ainda. Ia para R$300, e aí eu ia vender a R$400, isso continua sendo inacessível. Sim. Você continua não 400 dando a quem... 400 você nem resgata o seu investimento. Exato, você continua não dando acesso a quem precisa daquela peça. Mas também existe uma grande questão hoje, né, que marcas como a Shein, a gente sabe que são produzidas, né, de uma maneira que eu não estou vendo, mas a gente sabe como Sim, né? que não é adequado. Então, a peça custa muito barato, por isso que ela é vendida tão barato. E a gente nunca quis isso. Então, todo mundo que a gente procurava para fazer ficava muito caro, porque, na verdade, a pessoa estava sendo remunerada corretamente para fazer aquela peça, que é o certo. E a gente não conseguia tirar do papel, Aí, quando foi no ano passado, a Magalu tem essa marca própria que se chama Vista Magalu, que nasceu agora, tem tipo 1 ano. Todo mundo acha que é a Magalu. Não é, a Vista Magalu é um nenenzinho. E aí eu vi que eles baseavam a existência da marca em todas as peças serem iguais, do PP ou do P até o G4, que veste um 54, 56. E isso foi o que eu sempre falei para todas as marcas que eu trabalhei. Eu já tive contrato com muitas grandes marcas. E eu sempre questionava. Eu não entendo porque vocês estão me colocando para fotografar uma campanha plus size, ao invés de fazer a mesma peça que vocês estão fazendo para pessoa Pra magra, todo mundo. de tamanho maior, porque eu não gosto disso. Eu não quero usar isso, eu quero usar aquilo. Mas vocês não fazem. Qual que é a dificuldade? E eu perguntava de verdade. Não era de um jeito afrontoso. Qual que é a dificuldade? Era real. Qual Porque é a realmente queria dificuldade? entender, né? Não existe dificuldade, existe não querer. Então, Porque é ridículo, né? A gorda usar a roupa que amigo, você trabalha com moda. Realmente, a partir do GG, a modelagem tem diferenças. Aham. Então, se você vai fazer uma calça, a calça do PP ou do P até o G tem um cavalo. Isso. E para você fazer uma calça para um corpo como o meu, por exemplo, o cavalo precisa ser maior. E algumas outras coisinhas. Mas não é nada que impossibilite. Não que seja impossível, né? E aí, a Vista Magalu nasceu assim, fazendo a peça de todos os tamanhos, a mesma peça. Quando eu vi aquilo, eu fiquei fascinada. Falei, gente, eu tô falando isso há anos, e ninguém faz. Quem são essas pessoas que estão fazendo isso finalmente? Entrei, comprei, achei o máximo, postei, eles viram. Que benção. E aí, eles começaram a me acompanhar. E aí, o primeiro convite foi para que eu fizesse uma curadoria de peças que tivessem o meu estilo, porque ainda tem isso. Eu tenho esse estilo sexy, eu gosto de mostrar o corpo, eu não gosto de esconder. E é aí que você não acha roupa mesmo. Então eles falaram, faz uma curadoria e a gente lança como uma collab sua com Vista Magalu. A gente fez a curadoria de peças, tirei foto, não sei o quê. Esgotou assim, ó. Porque eles conseguem fazer um preço melhor. Eles não têm fábrica própria, mas ainda assim joga uma margem de lucro menor, consegue fazer coisas para ter um preço competitivo, um preço bem mais justo do que muitas lojas que a gente encontra por aí. Como as lojas do plus size também são marcas pequenas, não é nem que eles não querem, é que é muito difícil fazer um preço que vai competir
com marcas mais baratas, sabe? E Vista Magalu consegue fazer isso com muito esforço. Reconheço aqui que eu tenho acesso a todas as porcentagens. E aí foi um sucesso, assim, gente. Teve uma peça, eu falei, esse vestido vai esgotar. Aí todo mundo, não, eu acho que é isso aqui. O vestido que eu falei esgotou em 2 horas. Olha. E o mais legal é que a vida inteira, durante toda a minha carreira, eu tenho 6 anos já de carreira na moda, eu ouvia que as marcas falavam, a gente não faz porque não vende. Ai, fica tudo sobrando lá. Todas as vezes que a gente lança alguma coisa, do G ao G4 esgota em dias. E o que mais demora para sair, e às vezes nem esgota, é o P e o M. Olha só. Eu acho que é muito importante você falar sobre isso. Eu acho não, é muito importante falar sobre isso, porque até muito pouco tempo, né, o mercado da moda, até quem achava que fazia roupa pro público plus size, achava que roupa de gordo é capa de botijão, né? É aquela roupa que você enfia a cabeça e os braços e foi. E eu sempre tive, assim, referências na moda, mulheres que eu gostava muito, e uma delas sempre foi a Beth Dito. Eu sempre fui muito apaixonado pela Beth Dito. E ela é a gorda que gosta de ser sexy. E é muito louco, porque da mesma forma que as pessoas perguntam, a gente quer sexy, mas sem ser vulgar. Eu falo, mas o que é vulgar? Vulgar não é a roupa, é a cabeça da pessoa. Então, aonde está escrito que gordo, e se você levantar essa bandeira, porque assim, você não quer esconder seu corpo, você quer mostrar o seu corpo, né? E você sabe que o que eu mais recebo de hate foi o que eu falei, eu não recebo tanto assim, porque eu ainda estou muito mais próximo ao padrão do que fora dele. É que eu sou vulgar. Aí, se você pegar e ver as minhas roupas, são as mesmas roupas que pessoas magras usam e todo mundo fala que tá linda. Mas quando eu uso, as pessoas me chamam de vulgar. Mas alguém criou esse bordão do sexy sem ser vulgar? Pra mim, essa é a coisa mais ridícula de todos os tempos. Que eu te falo, 50 mulheres aqui que andam coberta da cabeça aos pés e pra mim são super exemplos de vulgaridade. E o fato de você estar pelado, você estar menos vestida, isso não tem nada a ver. Né? Isso não tem nada a ver. A gente tem mulheres, graças a Deus, que estão quebrando esses... Mas assim, passos são pequenos, né? Mas estão sendo dados. Eu acho muito que isso... difícil porque não depende só da gente, né? Então, é isso. Aí agora, por exemplo, o Magalu veio e, pra mim, foi uma coisa muito linda pra minha vida, porque ela materializa coisas que eu falo, coisas que eu gostaria que as mulheres sentissem. É uma coisa que eu faço 0 pela grana, eu ganho uma porcentagem pra fazer. É uma porcentagem que, na verdade, eu sempre falo que eu pago, na verdade, porque eu gosto de dar para muitas mulheres as peças. E eu não ganho, né? Porque a Magalu é uma empresa enorme, eles não podem ficar tirando estoque e me dando, mas eu quero. E aí eu vou e compro. Eu compro o preço cheio, eu não tenho desconto nada, eu compro o preço cheio. Então, na verdade, eu pago pra ter. Só que quando a mulher usa a peça e ela fala, eu tô me sentindo linda, eu tô me sentindo gostosa. Tem, assim, as 2 pessoas que usaram recentemente, que elas mudaram a minha vida quando eu vi elas usando, que eu amo. Jupe do Bairro, cantora maravilhosa, e MC Carol. Quando eu vi elas usando, eu fico arrepiada só de falar. Você falou, cheguei lá. Porque elas se sentiram lindas e elas me falaram isso. Eu encontrei a Jupe esses dias numa festa da Pablo. Ela falou, amiga, esse é o meu uniforme. E ela tava tão linda. E você via que ela tava se sentindo linda. Então, eu falo muito sobre... Só que quando a mulher ela não consegue encontrar também aquela peça roupa, moda, gente, ela é política, ela serve pra muita coisa. Então é isso, quando essa mulher teve a vida toda negado o direito de se sentir sexy, e que ela só seria se ela fosse magra, e aí ela coloca aquela roupa que faz ela se sentir bem, que faz ela se sentir sexy também sendo ela, isso é muito forte, isso é muito poderoso, sabe? Então poder fazer isso materializa tudo que eu falo, porque aí as meninas vestem... Elas falam, cara... Conseguem vivenciar aquela sensação que você queria passar para elas. Né? E o legal da collab com a Magalu, que eu entendo que é o que eles gostam, por isso que a gente já tá até fazendo outra, é que eu levo... Isso agora, tá fazendo outra já. Tá fazendo outra, um babado já. É que eu levo essa vivência. Então, por exemplo, eu sei a tal da história da barriga de fora, da cintura baixa. Essa moda do 2000 traz uma pressão estética muito grande. A gente viu que muitas mulheres emagreceram muito aqui em Kardashian, para entrar nessa estética, né, do 2000, para usar essas roupas. E eu uso calça de cintura baixa. Só que eu uso a calça num nível onde ela não me incomoda, que é acima de onde a minha barriga faz o relevo. Lá embaixo, eu não me sentiria confortável usando. Não tô falando sobre feio e bonito, tô falando sobre conforto. Então, eu tenho essa expertise, essa vivência para levar para eles. Vamos fazer? Na nossa próxima coleção vai ter uma calça de cintura baixa. Só que o baixo é um baixo confortável.
Então, o vestido, a gente fez na última agora um vestido que ele tinha um recorte na barriga, pra deixar a barriga de fora, só que ele fazia um V. Então, ele segurava a barriga, ao mesmo tempo que ele dava segurança, ele deixava a barriga de fora. E aí, muitas mulheres falavam, cara, eu não quero, nunca usei. Até mesmo uma das minhas modelos no dia do shooting, não vou me sentir confortável. Aí eu falei, se você não quiser usar, eu vou entender, não tem problema nenhum. Eu posso só te pedir pra provar? E aí ela falou, meu Deus, Amor. eu tô me sentindo muito gostosa. É muito Então, legal, é uma né? delícia eu poder materializar o que eu falo, sabe? E você tem experiência, materializado né? isso, porque só na última edição do São Paulo Fashion Week você fez 5 marcas. Fiz 5. Você está sentindo que essas marcas estão se preparando mais para esse novo cenário? Porque uma coisa é a sua parte ali com a Magalu. Verdadeiramente, né? Verdadeiramente. Sem querer pousar só. Sim e não. Eu tenho muitas amigas modelos que estão fora, e aí tá tendo agora essas edições de Fashion Week fora, e elas estão fazendo muitas postagens expondo que, sei lá, tem 30 marcas, 3 abriram casting pra Plus, 4. E aí chega lá de não sei quantos modelos, tem 2, tem 3, né? Então isso muito acontece limitado, muito. né? E o que eu penso é, realmente tem marcas que não têm condição de fazer, mas são marcas tão prósperas, com tanto dinheiro, então o questionamento é, não podem fazer, não querem fazer. É porque não vai vender? Elas precisam que venda? É isso que vai fazer a marca ter sucesso ou não? São essas peças do Plus que se não venderem vai afundar a marca? Vai sabe? Não falir quer. a marca. Não quer, sabe? Muitas vezes, até me falaram isso esses dias, eu fiquei questionando. Às vezes não quer fazer porque a cliente que consome aquela marca, se vê uma pessoa gorda usando, não vai mais querer usar. Eu acho também que essa é a... Sabe? É muito Então, triste eu até isso, acho que né? aqui no Brasil, muitas marcas são até muito mais avançadas que isso. As marcas que eu desfilei são marcas que eu conheci, os donos, os estilistas. São todas pessoas muito incríveis. Os meninos da Ateliê Mão de Mãe foram maravilhosos comigo. O Iron Da Missy. Como que é aquela outra também? Bold Bold Strap, eu Strap. sou apaixonada. Super Eu participei sexy, de né? todos os meninos, desde que eles estão no Fashion Week. O primeiro foi o Fashion Filme, que foi quando eles tiveram feminino pela primeira vez. E das 2 vezes que eles desfilaram, eu desfilei. E assim, eu amo Bold Strap porque é sexy. Esse seu look hoje é bootstrap? Não, esse top é da Traça e a calça é da... Eu falei? Cipriano. A gente manda fazer, né? Lara, a gente tem que mandar fazer porque tem muito pouco ainda. Mas Bold Strap é uma que faz. E pra homem e pra mulher, então é muito legal também. Porque ainda tem esse segundo ponto, né? A moda plus size no feminino também já tá muito mais adiantado Muito aqui no mais, masculino. Another Place, que os meninos também são maravilhosos e também fazem. As Marias, que também a Cíntia tem essa super preocupação. Então, eu tenho visto marcas que se preocupam de verdade, mas são as menores marcas. E olha... Não, mas olha uma coisa que engraçado. Você falou, sei lá, meia dúzia de marcas aqui que são marcas novas. Né? Cadê as marcas Antigas. consagradas do mercado, Que tem né? dinheiro pra fazer, que tem Mas que bom condição que de são, fazer. são marcas em ascensão e que talvez elas mostrem para essas antigas e tradicionais que elas estão perdendo uma fatia boa do mercado, né? Eu E acho ninguém que tá é olhando isso. pra isso. Essa nova moda, são esses novos profissionais da moda. Você trabalha com moda há muito tempo, eu muito menos que você, mas eu ainda peguei aquele momento da moda do preconceito muito grande, né? Que até uns anos atrás começaram a ter muitas exposições, não só a gordofobia, mas também racismo na moda. Sim. Então, essas novas pessoas estão vindo para mudar a cara da moda, porque esses profissionais ficaram no passado. Profissionais racistas, profissionais gordofóbicos. Homofóbicos, capacitistas. Então, eu acho que essa nova moda tá vindo para mudar muita coisa. E essas estão sendo as pessoas responsáveis para mudar isso. E é muito forte, porque não é só a roupa. Eu cresci amando moda e eu não me via ali. Então, eu entendi que para estar ali eu precisava ser magra. E esse também foi um dos motivos de todos os problemas que eu tive. Na TV também. Eu sempre quis trabalhar com TV. E eu ouvia, assim, você não vai. Desse jeito, não tem espaço pra você. No máximo pra ser uma engraçadona, né? Pra o fazer papel o de Zorra uma- Total, né? Teve uma época que eu, inclusive, eu fazia comédia. Amo, tá? Eu sou uma pessoa muito engraçada, talvez não pareça. Amo comédia. Mas eu percebo hoje que em algum momento da minha vida eu foquei nisso porque a única oportunidade que pareceu que eu teria seria fazer um escape. Zorra Total, por exemplo, né? Isso aí não é engraçada, né? O interessante, o incrível e o forte, o lindo da moda tá se abrindo é que traz muita representatividade, que foi o que a gente falou lá atrás. Porque quando eu via as modelos ali, eu entendia que a única chance de eu estar ali seria ser como elas. E hoje, quando uma mulher me vê desfilando e várias outras modelos maravilhosas que estão aí também no mercado lutando por esse espaço e abrindo essas portas,
Não necessariamente significa que ela vai ser modelo, que ela também vai desfilar. Mas ela entende que o mundo também é para ela. Com certeza. É um manifesto, né? É. Eu participei, inclusive, há pouco tempo atrás, acho que foi no final do ano passado, inclusive foi um evento da Merz, que a gente estava falando sobre tratamentos para o verão, né? E é muito comum a gente ouvir falar, quando eu atendo um paciente, às vezes eu vou fazer o exame, né, na consulta, vou examinar o rosto, examinar o corpo, pergunto quais são as queixas, o que trouxe ele na clínica. E é muito comum o paciente, às vezes, falar assim, então o corpo deixa pra lá, porque eu tô acima do peso e eu não quero olhar pra isso agora. E eu tava debatendo esse assunto. Por que não? Por que a pessoa tem que estar dentro daquele peso ideal para olhar para o seu próprio corpo, para se cuidar, para se amar, para desde fazer um tratamento, né, para ficar ainda melhor, para curtir mais aquela área, e não estou falando em ter que diminuir, mas ter que melhorar a qualidade da pele, cuidar do processo de envelhecimento do corpo que vai acontecer, independente se a pessoa tá magra ou tá gorda. Mas eu acho que é isso, a gente tem que falar mais sobre isso, sobre esses aspectos, para que as pessoas realmente entendam que não é para vendar, né, os olhos, e sim olhar sempre para aquilo com carinho, com amor, e buscar formas de... Quando você estava falando de representatividade, eu imaginei você tendo o prazer de olhar uma roupa e imaginei a sensação gostosa que é de encontrar uma roupa que você acha bonita e que cabe em você. Eu acho que eu vejo isso muito também no momento que ela tá ali escolhendo um momento para cuidar do próprio corpo e não tá esperando o teu corpo ideal para cuidar dele, porque não vai existir esse corpo ideal, né? Nunca, esse dia nunca vai chegar. Eu vivi esperando esse dia chegar, até que eu entendi que ele não ia chegar. Até falei agora, antes do carnaval, eu fiz um vídeo, eu falei, não deixe de curtir o carnaval, porque você considera que o seu corpo não é digno de viver esses dias de felicidade ou por vergonha, porque esses dias que você vai perder não vão voltar atrás. E o dia que você vai ter aquele corpo, que é o que você queria ter, também não vai chegar. Porque é isso, a pressão estética ela é cruel, gente. Nunca tá bom. Todas essas pessoas que têm um corpo que você acha lindo, que é o corpo que você queria ter, você pode ter certeza que elas também não estão satisfeitas e que elas estão fazendo milhões de coisas para estar cada dia mais dentro do padrão. É muito cruel, é inatingível. Ô, Letícia, e antes da gente ir pro fato ou fake, eu preciso elogiar aqui o seu look do baile da Vogue, que você tá falando de carnaval. Obrigada. Pelo amor de Deus. Que coisa linda. Muito obrigada. A minha stylist... Muito chique. A minha stylist, Larissa Benevenuto, ela é minha amiga há muitos anos. Ela sempre amou moda. E a gente começou a trabalhar com isso juntas. Ela começou a ser stylist comigo, através de mim. E é muito lindo, porque como ela me conhece, ela entende muito meu corpo, ela entende as minhas dores. A gente até morou juntas. Ela já me viu chorar muito. Você falou agora da loja não ter. Uma das coisas que mais fazem as mulheres se odiar é chegar na loja, querer a roupa e a roupa não caber. Porque aí você não fala, essa loja não faz roupa do meu tamanho. Não, você fala, também, gorda desse jeito, óbvio que não ia caber em mim. Se eu tivesse mais magra, qual mulher nunca comprou uma roupa que não cabe para se obrigar, para se forçar a caber nessa roupa, né? E a Lari me viu passando por muitas coisas, então ela tem uma sensibilidade ela tá com você incrível. Quanto tempo? Tem uns 5 anos já. Ela tem essa sensibilidade com o meu corpo, tanto que hoje, se eu for fazer um job e não, a marca que é aquele stylist, eu pago ela para ela ir comigo. Para eu não passar por constrangimentos que eu sempre passei. Então, a Lari, ela tem essa sensibilidade e ela tem essa criatividade de contar histórias. A gente gosta de embasar tudo que a gente faz. E o look do baile da Vogue, tanto desse ano quanto do ano passado, os dois a gente inspirou em histórias, em mulheres muito fortes e que tem uma história até parecida com a minha dentro do que o tema trazia, né? Então, a que a gente se inspirou esse ano é a Remédios, que é uma pintora, e ela se recusava que o corpo feminino fosse retratado como objeto de desejo, que é muito do que eu gosto de falar também, porque eu sempre falo, eu não estou expondo o meu corpo para o desejo masculino, eu estou expondo o meu corpo para que o meu corpo seja normalizado. Então a gente gosta de criar essas histórias, de também apresentar para às vezes pessoas que não conheciam. Minha irmã, professora de história, ela viu, ela ficou super orgulhosa quando ela viu. Então a gente quis pensar nisso. Eu quis usar volume, porque eu também tô sempre desenhando o corpo, e eu quis mostrar volume também para quebrar isso de que a gente que não é magra tem que usar aquelas coisas também que desenham o corpo. Eu quis usar uma coisa
diferente esse ano. Fiquei muito Maquiagem, feliz. obviamente a nossa foto já tá aí, vocês já Já tá estão aí vendo. pra Linda. acompanhar Porque junto. foi um lacre. Mas muito obrigada, eu fico muito feliz quando pessoas da Maquiagem moda linda, elogiam a maquiagem gente. lindíssima. Não, você sabe Obrigada. que eu acho você uma gata. Ó, a gente tem... só queria te perguntar uma coisa que eu esqueci aqui antes da gente ir pro Fato ou Fake, do seu grupo de debate Big Girls Club. Conta pra gente um pouquinho. Depois de 2 horas de podcast, não sai daí que a gente vai chegar no Fato ou Fake daqui a pouco. Amigo, o Big Girls Club eu criei, foi ano passado, porque o Instagram ele estava apoiando criadores de conteúdo a fazer projetos de vídeo. E eles falaram, a gente queria muito, a gente gosta muito do que você fala, do que você faria? E aí eu criei uma série que mostrava esportes, atividades físicas, para que as mulheres pudessem escolher uma atividade física que elas sentissem prazer em fazer. Porque é isso, a gente é incentivado a aquilo que desenha o corpo, tem que malhar, tem que ir pra academia. A academia para uma pessoa fora do padrão é uma tortura. É uma tortura. Eu entrei na academia no passado, eu fiquei meses. Toda vez eu entro, eu saio porque eu lembro por que eu não faço academia. Eu gosto de malhar em casa, com personal, ou de fazer alguma atividade diferente. Não, é uma tortura. Porque é uma Dividir aparelho é um inferno. É uma competição, as pessoas sempre assumem que você tá lá pra emagrecer. Todas as vezes que eu entrei numa academia, o personal queria saber o que eu queria no meu treino e eu falava que eu não tava lá pra emagrecer, dava uma tela azul assim na pessoa. Ela ficava, o que eu faço agora? Como é que eu vou fazer o treino pra essa pessoa? A última vez que eu entrei na academia, eu respondi um questionário que tinha lá. E aí falava assim, de 0 a 10, quanto que você tá feliz com o seu corpo? Eu botei 10. Aí o professor falou assim, essa academia existe há 10 anos, você é a única pessoa que colocou 10. Eu falei, esse lugar não é pra mim não, um beijo, vou malhar lá na minha casa. Errado, né? Eu quero mais alguém feliz, né? Aí, pra você ver que a pressão estética ela é muito cruel. E eu nunca vi uma pessoa gorda naquela academia. Eu queria saber quem são as pessoas e as notas. Queria ter tido acesso. Pra ir uma por uma e conversar. Falar, vem cá, me conta o que você tá passando, eu vou te ajudar. Não é aqui, né, amor? É no psicólogo. Então é uma pressão muito grande. Eu até uns anos atrás, com a pandemia, a gente parou. Mas eu tô doida pra minha treinadora já, pra dar continuidade no projeto, que eu agora não tenho mais tempo, que é o Jogue Como Uma Garota, que a gente dava treinos de futebol gratuito pra mulheres, porque a mulher não é incentivada. Chegou um dia na minha vida que eu percebi assim, jogar futebol é muito legal. Por que eu nunca joguei? Depois de grande, 27 anos, e aí minhas amigas, a gente jogava no meu prédio, a gente morou num prédio, eu e a Lari, que tinha quadra, a gente jogava toda semana e a gente se divertia muito. E a gente falou, então é isso que os homens fazem a vida inteira. Eles jogam futebol e se divertem. E a gente não. Eu nunca joguei. Você é uma exceção. Mas a maioria dos homens, homens heterossexuais principalmente, crescem assim, né? Os amigos do futebol. A cervejinha depois do futebol. Joga vôlei. É o exercício como algo legal, como algo pra socializar, pra fazer amigos, pra se divertir. Pra mulher, não. É simplesmente pelo corpo. E eu falei, tá, fazer academia, algumas mulheres gostam, algumas malham em lugares que são legais ou não se importam, mas, de uma maneira geral, é uma coisa que não nos faz bem, né? Desse ponto de vista de você perceber como as pessoas estão te julgando o tempo todo. Então, eu vou mostrar esportes legais para ela ver que existem muitas atividades físicas legais, porque eu hoje sinto muito prazer. Hoje que eu não busco mais o emagrecimento, eu sinto prazer em fazer atividade física. É mesmo? Muito! Ô, Letícia, deixa eu te perguntar uma coisa. Existe uma academia só pra gente gorda, Fora do não? padrão? Não sei, não deveria, né? Eu acho bem, bem excludente. Não sei se... Eu acho que algumas pessoas discordariam, né? Talvez não elas se faria sintam sentido, né? melhores. Mas eu não sei se os profissionais estão preparados para isso. Se os profissionais da área estão preparados para ainda mais cuidar se dessas for pra chegar pessoas lá e sem estar pôr pressionando pra elas a emagrecer, emagrecer. Eu tô perguntando porque eu assisto muito aquele... Serei xingada pelos profissionais da área. Mas tô falando da minha experiência, não tô generalizando. Não, eu tô perguntando porque eu assisto muito aquele... Sabe aquele reality do Discovery, Quilos Mortais? E aí, no final, eles sempre levam a pessoa para uma academia. Isso nos Estados Unidos. E é sempre uma academia que não... É uma academia... para todo mundo, né? Não é uma academia especializada. Eu acho que chegou uma época que tinha uma academia que era só para pessoas curvilíneas. Se eu não me engano, acho que era até curve alguma coisa, mas seria excludente, né? Eu acho que, na verdade, a sociedade, de uma maneira geral, precisa mudar. Já passou da hora, né? Por que tem que ter uma academia para essas pessoas? E por que essas pessoas não podem ser respeitadas nos espaços comuns? Mas que, na verdade, toda a luta é essa, né? Mas pensando na pessoa, até para quem começa a treinar, eu lembro que quando eu comecei a treinar, eu morria de vergonha de dividir aparelho com um homem muito mais forte, muito maior. Então, assim, talvez até para essas pessoas poderia ser uma forma de quebrar essa barreira, né?
Talvez pessoas discordem comigo, mas eu discordo disso, porque eu acho que, na verdade, toda essa luta, né, inclusive que a gente tá falando desde pra o começo, normalizar, né? é pelo respeito também, né, gente? É pelo acesso, é pelo direito, é pelo respeito. Então, na verdade, as pessoas têm que mudar o jeito delas de ser e de agir. Não precisa ter uma academia pra isso. É a mesma coisa do vagão pra mulheres. Por que que o cara não tem que parar de assediar as mulheres? Elas não têm que ter um vagão. Não tem que ter segregação, né? Então, eu faz vejo sentido. por esse caminho. E eu vejo que toda a nossa luta, inclusive do que as pessoas falam sobre romantizar a obesidade, é uma luta por respeito, é uma luta por igualdade, é uma luta por direitos. Então, eu discordo. Vamos pro fator fake? Finalmente. Calma aí, deixa eu ver aqui. Foi se a gente 3 horas agora. Não pulou nada. Não, É, isso Eu sinto pena do editor temos algumas desse notícias pod. aqui que a gente várias teve perguntas acesso. que eu ia fazer, ela respondeu. Eu sou eu essa fazer, pessoa. Sem eu fazer. Amigo, toda entrevista que eu dou, a pessoa fala assim: tá, então tá, eu ia te perguntar algumas coisas, mas como você já respondeu naquele áudio que você mandou, que a pessoa não tinha nem perguntado nada ainda, Você então tinha- não precisa. Isso Não, é mas vamos, vai que depois corta Isso é na uma edição. entrevista. Não, aqui não muda corta nada, e põe. Blá, 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 vamos fazer igual. Ali a gente tem um momento aqui do fator fake que a gente achou algumas nervosa. notícias, talvez um tanto quanto polêmicas. Ai, eu odeio polêmica, eu sou libriano. Libriano fica em cima do muro. Vamos ver. Não, mas vamos elas ver. podem ser invenção de moda. Então você vai falar se é fato ou fake. É só Vou falar, isso. não vou responder. Letícia Muniz irá lançar um especial de comédia no Netflix em 2023. Sai. Agora confessa, é fato ou é fake? Fato é fake. É fake, eu amo humor, adoraria voltar a fazer. Teve até uma época que eu fiz esses 2 especiais do Comedy Central. Teve uma época que, muitos anos depois, a Netflix me chamou pra entrar em um só de mulheres. Eu acho tudo de bom, o máximo. Adoro, inclusive, as comediantes mulheres que tem aqui no Brasil. Mas eu tive uma crise de ansiedade absurda, porque aí, quando eu fiz os 2 do comedy, eu não era muito conhecida, né? E hoje eu sou. Então eu sinto que as pessoas esperam muito de mim. E aí eu tive muita crise de ansiedade fazendo o texto, eu não conseguia. E aí eu comecei a chorar muito. Falei, isso tá me matando. Eu vomitava de nervoso, de ansiedade. Não vou conseguir fazer isso. E eu não fiz. É mesmo. Porque eu achei que as pessoas estavam esperando muito de mim. Eu queria entregar aquele muito. E que se eu decepcionasse, eu ia decepcionar as pessoas. Então eu não consegui Não fazer. quis. Mas eu amo fazer humor. Sabe o que eu queria fazer? Humor na TV. Eu amo desde nova. Sabe como que eu me descobri artista? Eu não respondi se é fato ou fake, né? Esse é meu jeitinho. É fake, É você fake. falou. Falei? Falou. Fake. Eu me descobri artista quando eu era nova. Eu assistia Sai de Baixo. Crianças assistiam Sai de Baixo na minha época, né? Lembro. E eu amava ver as pessoas rindo da Marisa Hort, que fazia a Magda. Eu amava aquela sensação dela fazer as pessoas rirem. E eu descobri que eu amava a sensação de fazer as pessoas rirem. Foi assim que eu me descobri artista. Que coisa. E aí eu comecei a fingir em casa que eu era burra, que eu não sabia as coisas, eu falava tudo errado. E aí a minha mãe e minha irmã falavam, cala a boca, Magda, tipo, usando, né? E aí, só que eu sabia que eu tava falando errado, mas eu fingia que não pra elas rirem. Eu atuava. Você gostava do riso. Uma atriz autodidata. Eu amava fazer as pessoas rirem, então eu fingia que eu era burra para as pessoas rirem. Aí quando elas falavam, cala a boca, Magda, que eu via que elas acreditaram, que elas não acharam que eu tava fazendo de graça, eu me sentia realizada. Então eu amo fazer as pessoas Recompensado, rirem. que coisa, né? Amo, eu quero muito fazer alguma coisa de comédia na TV. Voltei Mas a não estudar vai ser em teatro pra 2023 isso. no Netflix. Não vai ser, a Netflix não me Ou chamou. pode E se ser, me depois chamar, que talvez eu não Netflix- consiga fazer. Porque o não tem stand-up, tempo. gente, qual que é o difícil? Stand-up é muito difícil de fazer. Por quê? Você cria aquele texto que você dá ele inteiro. Geralmente é 15 minutos, 20. Tem gente que tem sets de 1 hora, mas o menor é de 15 a 20. Então são 20 minutos de texto que você decora inteiro. Você decora ele do começo ao fim. Você não pega e para, a pessoa ri, aí você fala, tá bom, próxima piada. Você abre um caderno e lê. Não, é um texto inteiro. Uma história, né, que você conta. E é um texto que precisa existir uma estrutura. Não é você contar uma história... Muitas pessoas fazem os amigos rir contando histórias, né? E aí, quando eu entrei no stand-up, perguntavam pra mim, por que você quer fazer? Eu falava, porque eu sou engraçada. As pessoas falam, tá, deixa eu te contar. Ser engraçado e ser humorista são coisas diferentes, porque existe uma estrutura da piada, né, no stand-up. Então, é muito difícil. E é uma reação imediata. Se uma coisa sem graça na TV, beleza. Você que fez não tá vendo, né? Não existe aquele climão, né, de ficar todo mundo constrangido. No stand-up existe. Então, é a cobrança de você fazer a pessoa rir naquele momento. É muito difícil. Que loucura, né? E aí, a ansiedade me dominou e eu não consegui mais fazer. Porque eu percebi que as pessoas esperavam muito de mim. Esperavam na TV piadas você cogita. inteligentes. Não stand-up. Eu Não gostaria stand-up, de fazer comédia. humor. Eu até Humor. voltei a estudar teatro agora, muito pra isso. Porque eu gosto muito de fazer humor. Humor.
Letícia Muniz já trabalhou fantasiada na frente de uma loja no Brás durante a faculdade para fazer um extra. Eu já trabalhei com muita coisa na faculdade pra fazer um extra, mas esse é fake. É fake? É. Achei que era verdade. Eu esse. também jurava. Tem notícia disso em algum lugar? A nossa roteirista tá... A Ela fez roteirista a cabeça que tá não. bem criativa. Deixa eu contar uma coisa sobre mim, eu sou a pessoa mais esquecida do mundo. Você contar uma fofoca pra mim agora e eu sair daqui e quiser contar pra alguém, eu não sei contar Você vai contar fofoca, porque eu errada. esqueço tudo. Aí eu fiquei pensando, será que eu já fiz isso? Porque eu já fiz tanta coisa. Aí eu fiquei, será? Eu acho que não, mas não. Letícia Muniz já cursou gastronomia apenas um semestre e confessa, não sei nem cortar uma cebola. É verdade, é fato. Mas a parte da cebola é mentira. Inclusive, muitas das coisas que eu fazia, a professora falava que tinha sido a melhor. Fui o melhor molho de tomate da turma. Jura? Mas a omelete não deu muito certo. Eu amava cozinhar, eu tive que aprender a cozinhar muito cedo. Porque eu fui criada pela minha mãe e pela minha avó, todo mundo trabalhava fora. Então eu fazia comida para meus irmãos, com uns 10, 12 anos assim já. Então eu cozinhei a vida inteira para eles, né? Porque precisava, e eu gostava muito. Como eu era do Espírito Santo e para vir para São Paulo seriam muitas coisas, eu saí muito nova do ensino médio com 17. Eu achei que eu não seria capaz, que eu não teria força de vir sozinha para cá, sem conhecer ninguém, sem ter condição financeira. Aí eu falei, tá, outra coisa que eu gosto de fazer é cozinhar, vou fazer gastronomia. Aí eu fiz. Mas não consegui, né? Eu queria vir para São Paulo, aí eu só fiz um semestre. Ah, então foi antes de vir para São Paulo Foi fazer antes, rádio TV. novinha de tudo, 17, 18 anos. Ô, Lê, essa aqui você já falou no começo, mas eu quero que você fale mais. Letícia Muniz revela que até os 30 anos nunca tinha namorado. É, primeira vez foi Daninha. Não foi 30, foi 29, 28 ou 29. Foi seu primeiro relacionamento? Acho que foi 28, Dani. Foi 28. Foi meu primeiro namoro. Eu vim pra São Paulo com 21. Não tinha dinheiro. Eu precisava trabalhar muito. Eu fazia bico de tudo. Por isso que quando vocês perguntaram da fantasia, eu fiquei, Você será? ficou pensando. Eu tinha mais de um trabalho. Fazia um monte de bico, fazia de tudo. Então, quando eu não estava trabalhando, eu estava estudando. Ou faculdade, ou fazendo teatro, ou curso de apresentação. Então, não tinha espaço pra isso na minha vida. Até porque eu era uma lascada. Tinha dia que eu não tinha dinheiro pra pegar transporte público. Como é que eu ia namorar com alguém, gente? Não tinha como, não tinha a menor condição. Então, era uma coisa que não ocupava a minha cabeça. Porque todo o tempo livre que eu tinha, precisava trabalhar, fazer qualquer coisa. Então, eu estava estudando com o dinheiro desses bicos que eu fazia. Então, nunca tinha rolado. Aí, com 28, foi 30 não, conheci a Dani. Você literalmente nunca teve tempo pra namorar, é isso, né? É, não dava, gente, não dava. Era um luxo pra mim, entendeu? Não podia me dar esse luxo. E aí, quando conheci a Dani, a gente se apaixonou muito. E a gente já logo começou a namorar. E aí veio a pandemia e a gente começou a morar junto. A gente adotou cachorro, a gente casou, tudo. Formou família. É uma amuzão, minha Que Daninha. maravilha, né? E a gente terminou, tem um ano, mas a gente é muito amiga. É assim, eu falei pra ela, eu quero que você conte comigo pra tudo. Aí teve um dia que ela precisou ir no hospital, ela me chamou, eu fiquei tão feliz. Bom. É isso. Relações verdadeiras, né? Que são pra sempre. Ô, Letícia Muniz, a história é a seguinte. Se você tivesse participado da primeira edição do Sala de Espera, você finalizaria agora com um quadro chamado Espelho, Espelho Meu. Eu vi. Como você A está nossa- estreando a nossa segunda temporada, é um quadro novo, então você vai ser a nossa... Não pode falar cobaia, você não gosta. Como que ela vai ser? Ela vai ser a nossa Modelo de prova. modelo de Tá. prova. Tem tempo pra mais um quadro ainda, gente? Tem tempo para mais um quadro, amor. E é um quadro que chama Cá Entre Nós. Ah, tô nervosa agora. Afinal de contas, você tá numa sala de espera, então a gente tá nos últimos 5 minutos. Você já vai ser chamada. E a gente quer saber algumas coisas nesse Cá Entre Nós, bate pronto, coisas que você acho que nunca revelou. Nervosa. Não é mesmo, Ian? É, exatamente. Baixou E minha você- pressão aqui, gente, precisa ir embora. Não, calma. E por que esse quadro surgiu? Porque a gente entende que os nossos convidados, eles estão aqui por algum motivo. E você tá na sua fase confiante, a Letícia mais... Como você falou várias vezes, essa é a Letícia mais feliz de todos os tempos. Então, Quando a gente fala em confiança, a gente já lembra de cara na Mers, que é um nosso super patrocinador do nosso Sala de Espera, que está sempre com a gente, que é uma empresa, uma grande multinacional, que fala sempre de confiança, que traz para a gente aqui no Brasil e no mundo todo inúmeros produtos, como por exemplo o Radiesp, que permite com que a gente conquiste cada vez melhor, cada vez mais nossa melhor versão. E você já conhece o Radiesp? Você já Eu já ouvi ouviu falar de colágeno, né? Isso, é um bioestimulador de colágeno.
faz estímulo de colágeno para face, para corpo. E nesse Cá Entre Nós, a gente quer bem de bate-pronto, rapidinho. Você vai, É o que vem a na gente sua vai cabeça, assim. perguntar e você já vai falar direto, tá? Podia ser Papum também o nome desse quadro. Tá bom, eu vou colocar essa sugestão Acho que pra o ele. Papum é bom. Próxima reunião, a gente fala disso. Cá Entre Nós, o que é beleza pra você? Eu acho que beleza pra mim é ser livre. Eu passei a vida inteira buscando a beleza que me fizeram acreditar que era a ideal, que era a que me faria feliz, que me daria sucesso, que me faria ser amada. E eu só comecei a me achar bonita de verdade quando eu me tornei livre de tudo que diziam que eu tinha que ser. Do corpo que diziam que eu tinha que ter, da maneira que eu deveria me comportar. Foi quando eu me vi mais feliz. Foi quando todas as coisas boas começaram a acontecer pra mim, no trabalho, na minha vida amorosa, na minha vida pessoal, de tudo, assim, na minha saúde, né, tanto física quanto mental. Então, beleza pra mim é ser livre. Um sonho que você ainda não realizou. Eu sou apresentadora, né? Desde criança, que eu fazia um programa no banho, apresentava meus shampoos. Então, um sonho que eu ainda não realizei e que eu estou trabalhando pra realizar é ter um programa. Mas tá ali no... De TV. Mas vira e mexe tá ali com o Luciano, né? Eu faço alguns merchans do Domingão, tive essa oportunidade tem um ano, que o Luciano me deu. E é muito bom estar lá, porque foi quando as pessoas me viram como apresentadora, sabe? Viram meu talento. Eu recebi mensagem de apresentadoras da Globo que não estão mais lá, que quando me viram nem sabiam quem eu era e foram me procurar para falar. Eu fiquei muito feliz de te ver, porque eu trabalhei lá por anos. E a pressão estética sempre foi muito forte, a gente sabe, independente de emissora. Sempre preocupada por mulher. E eu não padrão, né? aguentei. E quando eu te vi lá, eu me senti representada, eu me senti feliz. Então, também quebrar essa barreira de estar num espaço... as assistentes de palco sempre foram as bailarinas, né? E se você parar pra pensar, eu sou a primeira que não tem esse corpo dentro do padrão que sempre foi exigido pra estar ali. E aí vem essa beleza toda, com essa voz, amor. Você para o que tá fazendo Porque o talento era relacionado ao assistir, corpo, né? é. Meu talento não significava nada se eu não tivesse aquele corpo. Então, eu tive a oportunidade de mostrar o meu talento. Chique. Lê, um medo. Cair da moto e se ralar, brincadeira. Eu tenho muito medo de perder tudo que eu construí. Foi tão difícil, e a gente vive nesse mundo da internet, que às vezes eu fico pensando, cara, será que se do nada isso acabar... Eu tenho meus outros trabalhos, né? Mas não sei, parece um lugar que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Se acabar tudo. Estado, né? Então, eu acho que o meu maior medo é perder tudo que eu tô construindo. Não só pra mim, tudo que eu faço pelo mundo também, sabe? O momento em que você fez as pazes com a comida. Foi quando eu parei de fazer dieta. Foi quando eu parei de me restringir, foi quando eu parei de ter os episódios da compulsão, foi quando eu entendi que se eu não me maltratasse, a comida não iria me maltratar. Quando você encontrou sua melhor versão? Quando eu parei de me odiar, quando eu decidi que eu não ia mais ficar tentando ter um corpo que eu não tinha. Porque se era tão difícil ter aquele corpo, ele não era meu. Se eu precisava passar fome para ter aquele corpo, ele não era meu. Se eu precisava me maltratar, tomar remédios, fazer coisas ruins, aquele corpo não era meu. Então, eu fiz as pazes quando eu entendi qual era o meu biotipo e tudo de bom que eu poderia fazer pelo meu corpo. Então, eu cuido muito da minha saúde, muito. Mas porque eu quero ser feliz, porque eu quero fazer milhões de coisas ainda, porque eu quero viajar, porque eu não quero me preocupar se eu não vou poder fazer algo porque eu tenho alguma questão com a saúde. Então, eu encontrei essa versão e eu fiz as pazes quando eu decidi me cuidar por amor e por saúde, não para ser magra. E para finalizar, como que você quer ser lembrada? Eu sempre falo isso. O que eu faço, o meu trabalho, ele é sobre mudar o mundo. Eu falo isso o tempo todo. A Pitty, ela cantou isso há muito tempo atrás e eu entendi esses dias. Eu tava em alguma festa e eu fiz assim... A Glória Groove tava cantando, que agora a GG coloca, né, Pitty, nesse show novo dela. E aí ela cantou e eu... Ninguém merece ser só mais um bonitinho. E eu falei, é isso que eu sempre tento falar. Eu não quero estar no mundo pra ser mais uma, pra só ser o que dizem que é bonita, pra só ser o que dizem que é o certo, que é o ideal. Eu tô no mundo pra mudar o mundo, sabe? Pra mudar a moda, pra mudar a vida dessas mulheres que por tantos anos, assim como eu, sofreram pra entrar no padrão. Então eu tô aqui justamente pra quebrar esse padrão e esse é o legado que eu quero deixar. Que mulheres como eu e com corpos também diferentes do meu, que não estão dentro do padrão, elas podem ser apresentadoras de TV.
elas podem ser modelos, elas podem ser a chefona, elas podem ser engenheiras, porque até mesmo em outras profissões que não são sobre a estética é cobrada, né? Então, eu quero ser essa mulher lembrada por ter vivido por um motivo muito maior do que a minha felicidade, por uma luta coletiva de mudar o mundo, até mesmo para as próximas gerações, para que outras meninas de 10 anos não passem o que eu passei, me maltratando, sozinha, sofrendo sem falar com ninguém, sofrendo na escola, tentando ser quem não se é. Com 10 anos você é uma criança, você deve estar tentando ser feliz e não tentando ser magra. Então, eu quero ser lembrada por ter lutado para mudar tudo isso. Ó, eu vou falar uma coisa. A galera vai ter que lutar agora porque você levou a régua do Sala de Espera lá pra cima. Então, assim, a gente tá muito lisonjeado. Obrigado mesmo. É uma conversa, é uma entrevista, mas foi uma aula. Foi uma palestra, na verdade. Boa sorte a quem for assistir. Você... A gente ficou muito feliz, muito grato. Enriqueceu muito Obrigada. o nosso programa, o nosso projeto, que é justamente aproximar as pessoas. Né? O Daniel é médico, eu trabalho com moda, e a gente descobriu numa hora que a gente precisava fazer alguma coisa para aproximar as pessoas também, não só através da estética, né? Mas através da conversa. E todo mundo que senta aqui ensina muito mais pra gente do que qualquer outra coisa. E você foi uma aula da hora que você chegou aqui até agora. Então, assim, muitíssimo obrigado. E que você continue brilhando muito mais aí, porque, amor... Obrigada, meu Vai ter programa de televisão, vai ter mais sucesso. Não, eu tenho certeza que vai ser cada vez mais. Parabéns Obrigado, por tudo demais. que você representa, pela sua voz, que acho que é o mais importante, pela postura, por toda essa mensagem que você traz. Obrigado mesmo, viu? Vocês estão me deixando muito mimada. E pela firmeza. Ó, falou pra... Vamos falar de novo, né? Se inscreve. Ai, vamos pedir pra ela, porque daí ela traz os seguidores dela, ó. Traz o pessoal para o nosso canal. Gente, é YouTube, né? Tem que ativar Spotify. YouTube tem que ativar sininho. Você é do YouTube Spotify, também? curte. Eu comecei no YouTube. Ah, é? Então... Mas não faço mais, não tenho mais tempo. No gente, final da muita rede social. ela Chega, eu não aguento mais falar, já tô com dor. Ativa o sininho no YouTube. Se você tá no Spotify, segue, amor. Bota o seu coraçãozinho, aquela curtida. Yes. Você pode ativar também pra receber os novos episódios no Spotify, sabia? Eu sabia. A minha prima lá de Brasília, ela demora 1 hora pra chegar no trabalho e ela fala que ela vai ouvir todas as entrevistas no carro. Tá o dela, ela vai ter que ir e voltar. Ela vai ter que ir e voltar. Vai ser uma viagem maior. Vai ter que ir e voltar ouvindo. Lê, obrigado. Um beijo. Amei. Beijo, gente. Até mais.